O True Crime está cheio de reviravoltas chocantes, mas alguns casos são tão bizarros que parecem quase inacreditáveis. De casos inexplicáveis a crimes ilógicos, essas histórias de True Crime deixaram investigadores perplexos e o mundo em busca de respostas. Hoje, vamos listar os 5 casos de True Crime mais estranhos, cada um mais perturbador e misterioso que o anterior. Em novembro de 2004, a pacata Nairn, na Escócia, foi abalada quando Alastair Wilson, jovem gerente de banco e pai de 2 filhos, foi morto em sua porta. Pouco antes, um estranho lhe deu um envelope azul vazio e depois atirou calmamente. Mas quem era esse homem estranho e o que ele queria com Alastair? Alastair Wilson, chamado de Al por amigos e família, tinha 30 anos, era escocês e vivia em Nairn, Escócia. Na época do caso, ele era gerente de negócios na agência local do Banco da Escócia. Alastair morava na Crescent Road com sua esposa, Veronica, e seus 2 filhos. Após conhecer Veronica, designer gráfica, eles se apaixonaram rapidamente. O relacionamento foi tão rápido que ficaram noivos 6 semanas após se conhecerem. Alastair e Veronica se casaram em 1998 e formaram uma família pequena, mas muito amorosa. Alastair era visto por amigos e familiares como inteligente, bondoso e perspicaz. Alastair amava muito sua família e não tinha inimigos. Ele vivia tranquilamente em Nairn com a família e, na época do caso, faltavam 2 semanas para sair do emprego atual. Agora, Alastair adorava trabalhar lá, não me entenda mal, mas com o tempo ele foi ficando frustrado. O banco estava constantemente mudando suas políticas e regulamentos, e já não era mais o mesmo ambiente de trabalho. Alastair até estava pensando em mudar completamente de área de trabalho. Ele queria entrar para a consultoria ambiental. Então, no geral, ele estava trabalhando em seu emprego, ele estava procurando um novo caminho profissional e passava a maior parte do tempo com a família. Não havia nenhuma indicação de que Alastair estivesse passando por dificuldades ou que estivesse com medo de alguém. Alastair levava sua vida normalmente e tudo ia muito bem. Mas um dia, a menos de 1 mês do Natal, a vida de Alastair seria tirada dele da forma mais repentina e inexplicável possível. Alastair e sua família moravam em uma bela casa vitoriana dias antes da tragédia. Ele era um homem ocupado. Ele estava fora com a família, comprando presentes de Natal para todos e também recebia pessoas em sua casa para um jantar divertido e agradável em família. É isso que quero dizer quando falo que Alastair levava uma vida muito tranquila, pacífica e normal até o fim. Ele levava a família às lojas, ajudava a embrulhar presentes e decorar a casa. Ele fazia o que todos nós faríamos nessa época. Em 27 de novembro, a família de Alastair preparou um jantar para amigos, e tudo correu bem. Eles comeram muito, conversaram e o tempo passou rápido. No dia seguinte, em 28 de novembro, Alastair, um de seus amigos próximos e os filhos deles saíram para uma caminhada nas áreas arborizadas. Isso era comum para Alastair, uma atividade ao ar livre divertida que revigorava a todos. Eles estavam ocupados caminhando. Verônica, esposa do amigo, e as crianças pequenas foram ao centro de recreação, onde as mulheres conversavam e as crianças brincavam. Isso continuou até a tarde e por volta das 15h, os amigos se despediram e agradeceram à família Wilson pelos momentos divertidos. Após a saída dos convidados, Verônica deu a Alastair uma lista de compras para o jantar e ele saiu com um dos filhos. Enquanto isso, Verônica e o outro filho só organizavam as coisas em casa. Depois de receber os amigos para o jantar, Alastair voltou do supermercado e então foi lavar o carro da família. O fato é que Alastair não estava se comportando de forma anormal, ele não parecia nervoso e se estava, com certeza, não deixou transparecer. Foi um dia tão normal quanto poderia ser. A família jantou e logo chegou a hora de colocar as crianças para dormir. Então, Alastair ficou encarregado de contar histórias, enquanto Verônica desceu para lavar a roupa. As crianças foram colocadas na cama e estavam cochilando enquanto Alastair lia uma história para dormir para elas. Na época, outra pessoa também estava na casa de Alastair, cuidando do filho de 18 meses de um amigo.
Alastair, Verônica, seus 2 filhos e um bebê estavam todos juntos na casa. Os pais do bebê deveriam buscá-lo naquela mesma noite. Quando Alastair saiu do quarto das crianças e desceu as escadas, era cerca de 19 horas. Foi quando a campainha tocou, e Alastair e Verônica pensaram que eram seus amigos vindo buscar o bebê. Mas tem um detalhe, eles não precisavam tocar a campainha. Eles poderiam facilmente ter entrado na casa pela porta dos fundos depois de bater, que estava aberta, e os amigos sabiam disso. Então o casal pensou que fosse outra pessoa, e Verônica foi abrir a porta. Na frente de Verônica havia um homem desconhecido, razoavelmente alto. Ele usava jeans escuros, jaqueta azul e um boné abaixado para esconder o rosto. Verônica não teve a chance de ver muito do rosto do homem porque já estava escurecendo e o rosto dele estava escondido pelo boné de beisebol. A única coisa que Verônica conseguiu perceber foi que ele parecia ter entre 30 e 40 anos, ele estava barbeado e tinha um porte um pouco robusto. Enquanto Verônica tentava entender quem era o homem, ele perguntou por Alastair Wilson, seu marido. Esse homem, quase um estranho para Verônica, sabia onde Alastair morava e pediu por ele usando o nome completo. Essa foi a única coisa que o homem disse para Verônica, Alastair Wilson. Na cabeça de Verônica, o homem provavelmente era alguém do trabalho e queria conversar com Alastair sobre alguma coisa. Ela pediu ao homem que aguardasse e foi chamar o marido, após algum tempo. Alastair foi cumprimentar o homem, e Verônica contou à polícia depois que Alastair ficou do lado de fora da porta da frente por cerca de 10 minutos. Não houve gritos nem nada, parecia que os dois estavam apenas conversando. 2 testemunhas do lado de fora da casa de Alastair viram a conversa, mas não sabem sobre o que Alastair e o homem do boné de beisebol falavam. Eles conversavam normalmente, sem confronto ou tensão, então Verônica prosseguiu com seu trabalho. Após cerca de 10 minutos, Alastair entrou em casa segurando um envelope azul com o nome Paulo. Alastair decidiu abrir o envelope, mas não havia nada dentro. O envelope estava vazio. Isso deixou Verônica e Alastair confusos. Por que um homem viria de tão longe, de onde quer que tenha vindo, pedir por Alastair e entregar para ele um envelope vazio com nada além de um nome rabiscado nele? Alastair decidiu voltar ao homem. Acho que Alastair pensou que o homem lhe deu o envelope errado e queria avisá-lo que estava vazio, mas não temos certeza. Mas, de qualquer forma, Verônica se lembrou de Alastair indo para a porta da frente, alguns minutos se passaram e depois disso, sua vida piorou. Ela ouviu 3 barulhos ensurdecedores e correu em direção à porta da frente, e lá ela fez uma descoberta terrível. Seu marido, Alastair Wilson, que estava vivo e bem segundos atrás, agora estava caído no chão com 3 ferimentos de arma de fogo no corpo. Ele estava vivo, mas mal se mantinha. Verônica imediatamente entrou em ação e correu de casa até um hotel bem em frente, o Hotel Havelock, avisando as pessoas que precisava de ajuda. E enquanto ela corria para buscar ajuda para seu marido gravemente ferido, a última coisa que ela viu foi o homem de boné de beisebol ao longe, indo embora. Na mão, ele tinha o mesmo envelope azul que Alastair segurara há pouco. Não sei até onde o homem foi, nem se Verônica tentou impedir ou algo assim. Mas ela, obviamente, tinha outras coisas mais urgentes com que se preocupar. E com isso, o homem misterioso se foi. Os serviços de emergência chegaram e levaram Alastair, mas a situação não parecia boa. Ele estava em estado muito grave e, tragicamente, não pôde ser salvo. Quando os paramédicos chegaram, viram Verônica no chão com Alastair, tentando estancar os ferimentos dele com toalhas, sem sucesso. Alastair Wilson faleceu antes de receber atendimento hospitalar. Os ferimentos dele foram fatais e nada pôde ser feito para salvá-lo. É de partir o coração pensar que ele foi atacado em casa com a esposa e filhos presentes. Ainda mais devastador é que Andrew, filho de Alastair, viu o pai caído após o crime. Isso não é algo que um garoto deveria ter que ver. Alastair estava vivendo sua vida normalmente. E então, em uma noite, tudo foi tirado da família Wilson e eles ficaram com uma dor devastadora e muitas perguntas. A polícia sabia que este era um caso muito estranho. Eles precisavam descobrir quem era esse estranho. Eles perguntaram e as testemunhas disseram o mesmo. Ele foi visto com Alastair pouco antes de morrer. Havia câmeras de segurança nas áreas próximas. Mas não sei se estavam apontadas para a casa ou direção certa. Verônica viu o estranho desaparecer na noite,
Mas a polícia não conseguiu encontrar nada. O estranho havia sumido. Ele tinha derrubado alguém que conhecia e então simplesmente desapareceu. A polícia conseguiu descobrir uma coisa, porém, a arma de fogo que foi usada para tirar a vida de Alistair. Eles identificaram a arma como uma pistola de bolso calibre 25 dos anos 1930, muito popular na Alemanha na época. Então, além dessa informação e do nome Paul, a polícia literalmente não tinha nenhuma prova. Eles nem sequer estavam com o envelope. Então, eles não puderam fazer nenhum teste forense no papel para encontrar qualquer vestígio de DNA desconhecido. Além disso, isso foi em 2004, quando testes avançados de DNA praticamente não existiam. Mas a polícia ainda continuou com as buscas por um tempo. Muita suspeita recaiu sobre Verônica, a esposa de Alistair. A polícia sempre desconfia do cônjuge primeiro, em casos como esses. Ela foi a única a relatar como encontrou Alistair, e além dele, a única que viu o homem misterioso pessoalmente. Embora ainda fosse difícil ver seu rosto. A polícia suspeitou de Verônica por muito tempo, mas faltavam provas para sustentar as alegações. Verônica não agia de forma suspeita nem conversava com ninguém. Antes de Alistair morrer, ela não tinha caso. Era uma viúva de coração partido, triste e sozinha com os 2 filhos deles. Ela fez o máximo para dar todas as informações à polícia. E ela também fez um apelo ao público para que viesse à frente e desse qualquer informação à polícia que pudesse ajudar a solucionar o assassinato do marido dela. Cerca de um mês depois, em dezembro de 2004, funcionários do conselho limpavam valas ou bueiros em Nairn quando encontraram algo estranho. Havia algo no fundo da vala. Ao olharem de perto, os funcionários do conselho reconheceram imediatamente que era uma arma de fogo. A polícia foi chamada ao local, e quando pegaram a arma, parecia que alguém a tinha jogado fora para se livrar dela. Eles ficaram chocados ao descobrir que era a mesma arma alemã que foi usada em Alistair há um mês. A polícia vasculhou a área ao redor em busca de qualquer outra coisa, mas basicamente foi só isso que encontraram. Eles até tentaram verificar as imagens das câmeras de segurança do mês anterior até a descoberta, mas, novamente, não conseguiram encontrar nada. Eles não descobriram quem jogou a arma no barranco. Um detetive sênior viajou até a República Tcheca, no leste da Alemanha, para rastrear a origem da arma. Quem a havia comprado e se ela tinha sido roubada ou não, mas, novamente, nada resultou disso. A polícia tentou realizar testes de DNA na arma, mas não teve sucesso. Eles não conseguiam identificar quem usou a arma em Alistair. Era a mesma arma, mas a polícia ainda precisava descobrir quem atirou. Eles achavam que a arma foi roubada por alguém, usada em Alistair e depois jogada no esgoto. Mas ainda havia muitas lacunas nessa história e muitas perguntas sem resposta. Meses se passaram e a polícia não conseguiu desvendar o assassinato de Alistair. 12 anos depois, em novembro de 2016, uma ligação anônima à rádio trouxe informações sobre o assassinato de Alistair. A pessoa disse que sabia quem matou Alistair. E mesmo que ele não tenha entrado em muitos detalhes, disse que o assassino morava nas Terras Altas e que um empresário da Irlanda do Norte conhecia o assassino. Ninguém sabe se a ligação era falsa, mas a polícia investigou o passado de Alistair como gerente no Banco da Escócia e não achou nada relevante. E assim, mais anos se passaram e em outubro de 2020, o filho de Alistair, Andrew, já havia crescido e se tornado um jovem. Ele também apareceu pela primeira vez em uma entrevista à British Broadcasting Corporation pedindo ajuda para encontrar o assassino do pai. Ele também relatou os momentos finais do pai e como Andrew o encontrou caído após o ataque. Em março de 2022, a polícia pediu ao público informações sobre 2 homens armados vistos em uma praia próxima à cidade. Alistair morou lá cerca de um mês antes do crime de Alistair, mas novamente nada resultou disso. Com o passar do tempo, a família Wilson ficou cada vez mais agitada com a condução do caso pela polícia. Não houve nenhum progresso, e isso levou a família Wilson a registrar uma queixa contra a polícia. Em setembro de 2024, aproximadamente 2 décadas após o misterioso assassinato de Alistair, uma reinvestigação completa do caso foi ordenada. Foi assassinato premeditado ou erro de identidade? Quem era esse cara? E como ele sabia o nome de Alistair e onde ele morava? Sobre o que Alistair e o assassino conversaram durante aqueles 10 minutos e qual foi o motivo dele tirar a vida de Alistair?
A triste verdade é que todas essas perguntas continuam sem resposta e a busca pelo assassino de Alistair ainda está em andamento. Shannon Meadow nasceu e cresceu em Calgary, Alberta, Canadá. Desde criança, gostava dos holofotes. Ela nasceu para entreter, era vibrante, extrovertida e sempre sorria. Quando adolescente, Shannon estudou na Central Memorial High School e participou ativamente de música, teatro e outros programas artísticos. Além de ser ex-aluna das bandas do Calgary Stampede Show. Quando se tornou adulta, Shannon queria ser musicista e também dubladora. Shannon era muito engraçada e gostava de divertir as pessoas com vozes animadas e encenações. Reconhecendo seu talento, Shannon atuou em shows de comédia, improvisação, filmes, teatro e dublagem, para não só ganhar a vida, mas também fazer algo que ela amava como profissão. Shannon, aspirante a dubladora, precisou fazer várias audições. Ela viajava horas para várias cidades para audições, mas amava tudo isso, independentemente de tudo. Ela costumava esquecer as coisas e sempre colocava lembretes ou alarmes para reuniões ou falar com a família. Caso contrário, as coisas simplesmente escapavam da mente dela, e eu acho que muitos de nós provavelmente conseguem se identificar com isso. Shannon logo conheceu Joshua Burgess em uma festa em 2010. Shannon tinha 21 anos na época, e ela e Joshua simplesmente se deram muito bem. Eles eram completamente opostos um do outro, mas se complementavam perfeitamente. Shannon era brincalhona, extrovertida e espirituosa, enquanto Joshua era inteligente, quieto e estudioso. Depois de 4 anos de namoro, Joshua e Shannon se casaram em maio de 2014. O casal era feliz, apesar dos horários de trabalho conflitantes e pouca convivência em casa. Shannon fazia dublagem e Joshua trabalhava, mas o casal queria que desse certo. Eles falavam sobre tudo quando estavam juntos e eram realmente felizes. Mas nenhum dos dois poderia ter previsto o que estava por vir, e o casamento feliz deles estava prestes a ser destruído. Joshua e Shannon sempre foram abertos e honestos um com o outro sobre tudo. Talvez fosse a distância, o trabalho deles, ou só o desejo de proximidade. Mas o casal decidiu ter um casamento aberto. Basicamente, Joshua e Shannon queriam levar o relacionamento para outro nível, ou melhor, para um nível diferente, eu acho, porque eles queriam experimentar a poligamia. Então Shannon e Joshua seguiriam casados. Mas eles eram livres para namorar e ter intimidade física com outras pessoas, quero dizer, cada um com suas escolhas, né? Era algo que muitos amigos e familiares do casal nem sequer sabiam. Mas algumas pessoas muito próximas, especialmente a irmã de Shannon, já sabiam desse acordo. Isso era estranho por alguns motivos, sendo o mais notável a pressa de Shannon e Joshua em entrar em um casamento aberto apenas algumas semanas após o casamento. Não soa bem quando você ouve isso, e o fato de eles terem mantido isso em segredo de todos, exceto de algumas pessoas, isso também é estranho. Se esse é o estilo de vida que você escolheu, qualquer um pode fazer o que quiser. Por que casar para logo abrir o casamento e ainda manter isso em segredo? Essa parte não faz sentido. Mas além disso, se esse é o seu estilo de vida e você não tem vergonha disso, por que ir tão longe só para esconder isso das pessoas que você ama? Se a poligamia, na sua cabeça, não é algo de que se envergonhar, por que não seguir isso com tudo? Apesar da estranheza, Shannon e Josué pareciam mais felizes do que nunca com o novo acordo. Ambos tiveram casos extraconjugais, sem culpa ou tentativas de esconder. Shannon e Josué às vezes conheciam os parceiros um do outro. Resumindo, as coisas iam muito bem para eles. Esse arranjo começou de forma ideal, considerando os resultados. Não havia ciúmes, nem ressentimentos, e ambas as partes tinham seus desejos satisfeitos, tanto dentro quanto fora do casamento. Algum tempo depois, surgiram rachaduras. No fim, Shannon decidiu que eles deveriam terminar o casamento aberto. Shannon sugeriu que ambos terminassem com seus parceiros e mantivessem o casamento monogâmico. Então foi isso que eles fizeram. Shannon estava namorando um homem chamado Ian na época, e ela terminou com ele, enquanto Joshua estava namorando uma mulher cujo nome não sabemos, mas ele também terminou com ela. Os dois haviam encerrado o relacionamento aberto cerca de um mês antes dos acontecimentos do caso de hoje, e agora o casal estava envolvido exclusivamente um com o outro. Isso aconteceu uma semana depois, quando Shannon achou mensagens de texto no celular de Joshua. Era uma mulher com quem ele saía no relacionamento aberto, e Shannon ficou horrorizada ao saber que Joshua ainda falava com ela.
Mesmo com o casamento exclusivo, Shannon se sentiu traída, com razão. Ambos teriam admitido os erros e tentado corrigir as falhas para retomar o rumo. Mas agora, Joshua estava agindo pelas costas dela e, neste momento, tendo um caso. Simples assim. As mensagens eram tão provocantes que parecia que eles nunca tinham terminado. As mensagens sugeriam que Joshua se divorciaria de Shannon por causa dessa mulher, o que deixou Shannon arrasada. Agora, mesmo que o relacionamento aberto entre Shannon e Joshua fosse mútuo, Shannon ainda amava Joshua. Provavelmente por isso ela pediu o fim dos acordos extraconjugais. Queria Joshua inteiro, não pela metade. Então, imagine como ela ficou magoada ao ver mensagens de texto entre uma mulher aleatória e seu marido. E como o marido ia se divorciar da esposa por causa dessa outra mulher, Shannon não se envolveu em nenhum tipo de infidelidade depois que decidiram manter o casamento exclusivo, então ela ficou profundamente magoada com essa revelação. Ela ficou extremamente irritada com Joshua por ter quebrado a confiança dela desse jeito. Shannon decidiu ali mesmo que não ia continuar vivendo com Joshua desse jeito. Ela planejou cortar laços com ele, deixá-lo e se mudar. Mas isso era mais fácil falar do que fazer e ia levar um tempo para ela encontrar um novo lugar para morar. Estou supondo que Shannon estava ocupada com o trabalho e ela mal via Joshua para começo de conversa, então talvez ela só quisesse esperar até se mudar ou expulsá-lo. Não tenho certeza, mas nenhum dos dois poderia imaginar que, antes de Shannon dar esse passo importante em direção ao divórcio, ela desapareceria. 27 de novembro de 2014 foi o dia fatídico. Nas primeiras horas da manhã, Joshua chegou em casa e, coincidentemente, Shannon também estava lá, segundo ele. Quando o casal chegou em casa, eles começaram uma discussão muito acalorada. Acho que Shannon finalmente confrontou Joshua pela traição e tentativa de divórcio por causa de outra mulher. A discussão foi verbal, acalorada e durou um tempo, mas não piorou. Porém, algo diferente aconteceu. Após pararem de brigar, foram direto para a cama juntos. Josué disse que, após a briga, perguntou a Shannon se ela queria uma relação sexual de reconciliação raivosa com ele. Então isso foi totalmente inesperado, mas estranhamente Shannon supostamente concordou. Essa história só fica cada vez mais estranha. Mas havia um grande problema nesse acordo. Tudo foi um mal-entendido. Veja só, Joshua conta que Shannon entendeu terminar em vez de reconciliar, o que a irritou muito. Quando terminaram, Joshua esperava que tudo voltasse ao normal, mas não foi o que ocorreu. Shannon estava pronta para arrumar as malas e ir embora depois do que seria, por assim dizer, o último momento deles juntos. Ao sair da cama, ela teria dito a Joshua que aquela seria a última vez que ele a tocaria e que sentia nojo dele. Ela disse a ele que nunca mais queria vê-lo e que tinha terminado com ele de vez. Joshua disse que Shannon parecia revoltada ao tocá-lo e repetia que o odiava. Shannon desabafou, dizendo que se arrependia do casamento e não precisava mais dele. E que ela estava enojada e surpresa com o fato de que ele a deixaria, sua esposa, por causa dessa outra mulher. Bem, isso foi a gota d'água para Joshua, que aparentemente perdeu a cabeça. Ele esqueceu completamente de descontar sua frustração na cama e tudo o que queria agora era fazer Shannon parar de falar. Bem, logo depois, Shannon disse o que queria e simplesmente foi embora. Ela teria que ir para Edmonton por um trabalho, então apenas pegou suas coisas e saiu para o emprego. Ela jamais imaginaria que, ao sair por aquela porta, caminhava direto para o abismo após ela se fechar. Shannon nunca mais apareceu. A família de Shannon não sabia o que havia ocorrido com ela. Na verdade, Shannon tinha planos de se encontrar com seu irmão Brett para jantar no dia 30 de novembro em um restaurante local. Os dois já planejavam isso há tempos e finalmente iam se reencontrar. Brett chegou ao restaurante e esperou por minutos, depois por horas, mas não havia sinal de Shannon. Naquele momento, Brett não pensou muito sobre isso, porque se você se lembra, a família de Shannon sabia que ela tinha o hábito de esquecer as coisas. Brett realmente achou que sua irmã tinha esquecido do jantar, então ele simplesmente voltou para casa. Ele pensou que talvez Shannon tivesse alguma tarefa de trabalho de última hora para resolver ou algo assim. Agora, tenho certeza de que você está pensando, por que Brett não ligou para Shannon para lembrá-la? Bem, ele ligou, ou melhor, o pai dela ligou. David, pai de Shannon, enviou mensagem sobre o jantar com Brett, mas Shannon não respondeu novamente. Isso foi um pouco estranho, mas não o suficiente para fazer a família de Shannon correr direto para a delegacia. Eles conheciam Shannon.
Ela precisava ser lembrada várias vezes, só para jantar ou ir a uma reunião de família. O trabalho dela a mantinha ocupada e em um ciclo constante, então a família não deu muita importância. Mas um dia depois, em 1º de dezembro, depois que toda a família ficou mandando mensagens para o celular da Shannon e ainda assim não recebeu resposta, a irmã da Shannon, Aaron, foi até a casa que ela dividia com Joshua, mas ela não estava lá. O carro dela estava na frente, mas Shannon não estava. Aaron perguntou a Joshua sobre o sumiço de Shannon e Joshua disse que ela foi a trabalho para Edmonton. Mas ele não a via desde que ela saiu. O problema era que ela tinha deixado o celular em casa por acidente quando saiu, então nem Joshua nem Aaron conseguiram entrar em contato com ela. Mas esse detalhe acendeu vários sinais de alerta para Aaron, mesmo que Shannon fosse um pouco distraída. Ela não sairia sem o celular, não ia trabalhar na cidade, mas para outro lugar a centenas de quilômetros. Ela também teria levado o celular. Sem conseguir contato com Shannon, sua família registrou seu desaparecimento na noite de 1º de dezembro de 2014. A polícia ficou no mínimo alarmada. Shannon foi vista há 3 dias e ninguém, nem o marido, teve notícias dela desde então. Aquele período já havia passado. Se Shannon não voltou para casa, onde ela estava? Ela estava fora para esfriar a cabeça? Ela estava em apuros? O que tinha acontecido? A polícia começou investigando a família e foi direto até Joshua, pois ele foi o último a vê-la viva. De acordo com Joshua, ele tinha chegado em casa nas primeiras horas do dia 27 de novembro. Ele disse que falou com Shannon antes de dormir e, ao acordar, ela já tinha saído. Ele disse que não se preocupou e achou que se reencontrariam quando ela voltasse do show em Edmonton. No geral, ele estava completamente indiferente ao desaparecimento dela e à falta de comunicação. Ele jamais contou à polícia sobre a briga ou sobre ela ter saído naquela noite. Mesmo quando Josué achou o telefone de Shannon tocando no bolso da calça dela, não reagiu. Disse o mesmo à polícia. Ele disse para Arão que ela deve ter simplesmente esquecido quando saiu para o trabalho. A polícia verificou o telefone de Shannon e confirmou que ela estava em casa na manhã de 27 de novembro. Depois disso, não havia mais nada. A conta bancária de Shannon também ficou silenciosa. Mas durante a investigação, a polícia se deparou com uma informação muito crucial que imediatamente os deixou em estado de alerta máximo. Era o perfil de namoro de Joshua em vários sites de relacionamento. O que surpreendeu ainda mais a polícia foi o fato de que, de acordo com o que eles sabiam, era um perfil de namoro ativo. Joshua, marido amoroso e atencioso, estava tão preocupado com Shannon quanto os demais. Mas agora esse detalhe chamava muita atenção. Por que um marido com esposa desaparecida ainda mantém perfil ativo em site de namoro? Bem, essa era a chave da caixa de Pandora. Esse era o relacionamento de Shannon e Joshua, o relacionamento aberto deles, para ser exato. A polícia não sabia que Joshua e Shannon saíam com outras pessoas durante o casamento. Então, a polícia decidiu chamar todos os pretendentes de Shannon para uma entrevista. Queriam saber se algum desses homens estava ligado ao desaparecimento de Shannon, mas nada foi encontrado. Eram ex-namorados que terminaram bem, o último foi Ian, e todos tinham álibis irrefutáveis. Portanto, não era um caso de amante rejeitado se vingando de Shannon. A polícia também investigou possíveis perseguidores, mesmo que Shannon não fosse uma dubladora superestrela requisitada o ano inteiro. Ela ainda estava nesse meio e havia a possibilidade de alguém ser obcecado por ela. Talvez isso tenha passado despercebido, mas também não levou a nada. Não havia nenhuma pista que indicasse que alguém incomodava ou mexia com Shannon. Ela não estava sendo seguida, e ninguém do seu círculo de amigos ou da família próxima sabia de qualquer coisa sobre um perseguidor. Por fim, algo fez sentido para a polícia. E eles ficaram honestamente surpresos por terem deixado isso passar, porque a pessoa em quem eles focaram estava bem na frente deles. Desde o primeiro dia, o marido de Shannon, Joshua Burgess, a polícia interrogou Joshua novamente, mas desta vez ele teve dificuldade em lembrar da noite em que Shannon foi vista pela última vez. A memória dele estava confusa, e ele teve dificuldade em dar os detalhes. Isso foi muito estranho para a polícia. Na maioria dos casos, os cônjuges, maridos neste caso, tentam cooperar com a polícia o máximo que podem. Eles lembram de tudo, das roupas das esposas ao jantar da noite anterior. Então, Joshua convenientemente não se lembrar de nada foi um sinal de alerta. Isso permitiu à polícia obter um mandado de busca para a casa de Shannon e Joshua.
Em 8 de julho de 2015, a polícia apresentou a Joshua um mandado de busca para sua casa, celular e carro, mas ele não permitiu a entrada dos investigadores. Ele estava trancado dentro de casa e os detetives estavam tentando convencer Joshua a abrir a porta para deixá-los entrar. Logo, os detetives notaram uma mudança no tom de Joshua. Ele estava soluçando muito e emocional e finalmente confessou, atrás da porta fechada, que havia assassinado sua esposa. A polícia finalmente tinha a confissão e o suspeito, mas eles precisavam que Joshua saísse. Os detetives mantiveram Joshua ocupado do outro lado da porta, fazendo perguntas e tentando convencê-lo a sair. Isso durou cerca de 2 horas, e finalmente, depois de 2 horas, a porta da frente se abriu e foi uma cena caótica. Joshua usava só roupa de baixo e tinha um ferimento no pescoço. Joshua tentou tirar a própria vida dentro de casa, mas não teve sucesso. O ferimento era superficial. Então ele foi levado a um hospital local e tratado, e depois disso foi preso e levado à delegacia para interrogatório. A polícia sabia que Joshua havia assassinado sua esposa, mas agora precisava de todos os detalhes. Joshua finalmente revelou tudo sobre a noite em que Shannon morreu, tudo ligado à briga terrível que tiveram antes. Shannon saiu por aquela porta para o trabalho em Edmonton. Bem, acontece que não havia nenhum emprego em Edmonton, e Shannon também nunca saiu pela porta naquela noite. Entende? Depois que os dois tiveram aquele estranho encontro debaixo dos lençóis e toda a confusão sobre terminar ou continuar aconteceu, a discussão deles se transformou em algo sinistro. Palavras duras foram lançadas por todos os lados e Josué, segundo ele mesmo, finalmente se cansou. Shannon simplesmente não parava de gritar. Ela estava extremamente enojada com o caso de Josué e não deixava ele esquecer isso. Principalmente após saber que ele pensava estarem se reconciliando, não terminando. Ela gritava repreendendo Josué e ele não suportava mais ouvir, só queria que os gritos parassem. E nenhum pedido estava adiantando com ela, então ele resolveu agir por conta própria. Josué colocou as mãos sobre a boca de Xênia e abafou suas palavras, mas isso não foi suficiente. Xênia ainda estava lutando e despejando seu ódio por ele, então Josué levou as coisas para outro nível. Ele tirou a vida dela com as mãos e, não conseguindo, usou o cinto para concluir o ato. Josué havia assassinado sua própria esposa na cama deles, que eles tinham acabado de compartilhar minutos antes. Tudo porque Shannon estava magoada e se sentiu traída, pois Josué preferia a outra mulher e ela não permitiria ser enganada assim pelo marido. Esse foi o preço que Shannon pagou, sua vida. Agora ela se foi e nada mais será igual. Após o ato horrível, Josué colocou o corpo de Shannon em um grande recipiente de borracha e depois enterrou-a no quintal de casa. Ele contou aos detetives tudo sobre a briga, cada detalhe, o papel intenso e apaixonado entre os lençóis, o lance de terminar e reatar. Shannon atacando Josué e finalmente Josué matando Shannon só para fazê-la parar de falar. Ele contou tudo para eles. No interrogatório, Josué desabou várias vezes e disse que não deveria ter feito aquilo, mas tentado impedir. Mas ele foi tomado por tanta raiva que só queria que Shannon parasse de falar, e no final, ele tirou a vida dela. Após confessar, Josué levou a polícia ao quintal onde Shannon estava enterrada. Em 2 semanas, após a primeira visita da polícia, o corpo de Shannon foi encontrado sob uma pilha de gravetos, blocos de cimento, terra e galhos. Quando a família de Shannon finalmente soube que o corpo de Shannon havia sido encontrado e que estava na mesma casa que ela dividia com Josué, eles ficaram completamente incrédulos. Eles não podiam acreditar que Josué, alguém que Shannon amava tanto e que eles tratavam como um filho, era o assassino da filha deles. Josué foi acusado de homicídio em 2º grau, finalmente, 2 anos após o interrogatório de Josué. O julgamento dele seria realizado, e ele inicialmente se declarou inocente, mas mudou sua declaração no último minuto, um dia antes do julgamento. Em dezembro de 2017, ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos. Os bancos estavam cheios de familiares de Shannon, devastados com sua perda. Eles nem conseguiam imaginar isso. Alguém que jurou proteger e honrar Shannon pelo resto da vida foi a pessoa que tirou a vida dela. Tudo porque ele não queria que ela o deixasse, mesmo estando traindo ela ativamente. Na sentença, Joshua depôs e falou ao tribunal e à família de Shannon, dizendo, abre aspas, sinto muito pelos votos que fiz, prometendo cuidar dela independentemente das circunstâncias. Falhei com ela, disse ele. Sinto muito, de verdade, por isso.
e sinto muito mesmo por não ter dito algo antes. A família de Shannon está muito abalada após perder Shannon, que era animada, engraçada e linda. Ela era a luz deles, melhor amiga, filha e uma pessoa cheia de expectativas para o futuro. O casamento deles tinha problemas claros, mas Shannon sempre tentou seguir as regras que definiram. Foi Josué sozinho quem violou essa confiança, e Josué sozinho quem tirou a vida de uma mulher inocente que só estava fazendo o melhor para colocar seu casamento de volta nos trilhos. Ela confrontou seu marido, o verdadeiro culpado, em primeiro lugar, mas isso lhe custou muito caro. Não fica mais deprimente que isso. Curiosamente, não foi o relacionamento aberto que causou o fim de tudo, ao menos não diretamente. Foi mais porque Josué, no fim das contas, estava apenas usando uma máscara perto das pessoas que ele mais considerava próximas. Ele nunca deixou seu verdadeiro eu aparecer, pelo menos não até que fosse tarde demais. Agora Shannon se foi e sua família está destruída. Não importa quantos anos deem para Josué. Josué não fará Shannon voltar, nem deixará a família ouvir sua voz alegre novamente. Ela se foi para sempre e, enquanto isso, Josué ainda está aqui. A família dela ainda está aqui, mas não Shannon. Em julho de 1996, Blair Adams, um tranquilo trabalhador da construção civil canadense, sacou todas as economias, abandonou o carro em um aeroporto e cruzou os Estados Unidos da América em uma fuga desesperada. Poucos dias depois, ele foi encontrado assassinado no estacionamento de um hotel no Tennessee. Dinheiro espalhado pela cena do crime, sem sinais de roubo e sem um motivo claro. Mas de que ou de quem Blair estava fugindo e por que ele perdeu a vida depois de aparentemente encontrar segurança? E então, Blair Adams morava em Surrey, Colômbia Britânica, e trabalhava na construtora do padrasto como encarregado. Em 1995, ele foi a Frankfurt, Alemanha, para um projeto de construção e lá iniciou um relacionamento com uma alemã. Colegas de trabalho descreviam Blair como agressivo e confrontador, chegando a se envolver em brigas físicas. Mas sua namorada alemã o lembrava como gentil e cavalheiro. Apesar da agressividade, Blair enfrentava outros demônios. E um dos mais potentes era o seu vício em álcool. Blair era um grande beberrão no passado. Ele havia parado e estava sóbrio há cerca de 2 anos e frequentava reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Mas Blair tinha um sistema de apoio incrível. Sua família esteve ao lado dele em cada passo do caminho e fez o possível para ajudá-lo da melhor forma que podia. Mas por algum tempo, as coisas estavam melhorando para Blair. Ele controlava a raiva, era bom no trabalho e tudo parecia ir bem. Mas isso não duraria muito porque, do nada, Blair começou a agir de forma muito estranha e, a partir daí, as coisas só pioraram. Até 1996, tudo ia bem para Blair. Ele estava sóbrio, ia às reuniões dos Alcoólicos Anônimos e tudo seguia normalmente. Mas por algum motivo estranho, no verão de 1996, amigos e familiares começaram a notar uma mudança muito drástica em Blair. Ele estava ficando cada vez mais paranoico, faltava às reuniões dos Alcoólicos Anônimos e não ia de jeito nenhum, não importava o quanto estivesse lutando. Ele começava a temer por sua vida e também perdia o jeito no trabalho. Ele cometia pequenos erros e no fim do turno esquecia de trancar o local ao sair. E isso não aconteceu só uma vez, estava acontecendo com frequência. O que era ainda mais bizarro era o fato de que ele acabou pedindo demissão sem nem mesmo pegar o pagamento dele. Acho que ninguém esqueceria algo assim, mas aqui, Blair estava sempre olhando por cima do ombro, nervoso, ansioso e esquecendo as coisas. No início, as mudanças eram sutis, mas logo amigos e família notaram e perguntaram a Blair o que estava acontecendo. A família de Blair estava preocupada, achando que ele estava em uma espiral devido ao alcoolismo. Eles comunicaram suas preocupações a Blair e o tranquilizaram, afirmando que ele podia contar com eles. A mãe de Blair ficou ao lado dele e tentou acalmá-lo para que contasse o que o incomodava. Mas Blair não dava muitos detalhes. Até sua namorada estava preocupada. A única coisa que Blair tinha contado para a namorada era que ele temia pela própria vida. Alguns funcionários dele voltaram da Alemanha e ele temia que agora o estivessem perseguindo. Eu suponho que Blair deve ter se envolvido em uma briga ou altercação com esses colegas de trabalho durante o tempo em que esteve na Alemanha, trabalhando na construção. E agora, por algum motivo, eles estavam atrás dele. Agora, eu não tenho 100% de certeza sobre isso, porque Blair realmente não entrou em detalhes.
Tenha em mente que isso é só um palpite meu, não um fato. Mas Blair contou à mãe que temia que alguém espalhasse boatos sobre ele. Que boatos exatamente? Bem, seu palpite é tão bom quanto o meu, mas então ele soltou uma bomba para amigos e familiares. Em julho de 1996, Blair estava realmente com medo pela própria vida, e ele até disse à família que alguém iria matá-lo. Isso é algo muito assustador de se dizer e de se ouvir, mas não sabemos nada além disso, então é isso. O comportamento de Blair mudou totalmente em relação ao anterior. De repente, ele ficou tão paranoico que contou a pessoas próximas que alguém o perseguia e espalhava boatos estranhos sobre ele. A família de Blair estava muito preocupada com ele. Queriam que Blair estivesse bem, mas também que ele parasse com essas loucuras. Mas Blair não queria saber disso. Acontece que ele tinha um plano em mente e ia colocá-lo em prática. E logo... Em 5 de julho de 1996, Blair foi ao banco e sacou todo o dinheiro da conta. Ele também foi direto para o cofre de segurança e esvaziou esse também. Ele tinha dinheiro, joias de ouro, prata e platina, e depois não olhou para trás. Ao invés de voltar para casa, Blair pegou uma balsa de Victoria, Colômbia Britânica, para Seattle, Washington. Ele estava fugindo de sua casa em Surrey, Colômbia Britânica, e indo para os Estados Unidos. Mas não teve sucesso, pois foi logo encurralado pelos agentes de imigração, que desconfiaram de Blair por ele portar muito dinheiro. Os agentes acharam que ele estava tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos da América como traficante de substâncias ilegais ou algum tipo de mensageiro. Ele foi preso, considerado culpado e condenado por entrar ilegalmente nos Estados Unidos da América, além de acusações de drogas e agressão. E, após isso, ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos da América. No futuro, não sabemos se havia alguma verdade nessas acusações, mas Blair foi acusado mesmo assim, mas Blair não recuou. Ele precisava sair da Colômbia Britânica por algum motivo, e ele ia fazer isso. 4 dias depois, em 9 de julho de 1996, a patrulha de fronteira canadense flagrou Blair tentando cruzar a pé pela passagem da rodovia do Pacífico. Blair tinha arranhões nos braços, mãos e pernas, mas não desistia. Agentes da patrulha de fronteira o detiveram e ele foi preso novamente. Ele foi preso por se encaixar na descrição de um suspeito de roubo de carro. A polícia havia achado o carro roubado abandonado perto da fronteira da Pacific Highway, onde Baer também estava a pé. Mas acabou que Blair não tinha nada a ver com esse incidente, e ele acabou sendo liberado porque os policiais não tinham provas suficientes para mantê-lo lá. Mesmo que Blair negue envolvimento no roubo, ainda não sabemos quem fez isso ou se foi capturado. Mas naquele mesmo dia, Blair conseguiu colocar as mãos em um Nissan Altima. Ele alugou o carro no Aeroporto Internacional de Vancouver, veja só. De alguma forma, ele entrou nos Estados Unidos sem ser pego. Dessa vez, isso foi simplesmente insano. As fronteiras sempre foram rigorosamente controladas, mas ele entrou dirigindo facilmente. Depois, foi até Seattle e comprou passagem de ida e volta para Frankfurt no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Talvez Blair estivesse indo à Alemanha para ver sua namorada ou morar lá. Quando a polícia contatou a suposta namorada após o incidente, ela não sabia que Blair iria para a Alemanha. Então, por que Blair não contou para a namorada que tinha planos de ir para a Alemanha? É possível? Ele tentava manter segredo até chegar à Alemanha para que ninguém soubesse seu destino. Segundo Blair, sua vida estava em risco, então duvido que ele quisesse revelar seu próximo passo. Eu não sei, é só uma suposição. Mas mesmo depois de toda essa luta e de passar pelo trabalho de comprar a passagem para a Alemanha, Blair nunca chegou a embarcar no voo. Ele comprou uma passagem para Washington, Distrito de Colômbia, e desembarcou no aeroporto Dulles por volta das 6h25. Depois, alugou um Toyota Camry no aeroporto e foi para o Tennessee. Eu sei que tem muita coisa acontecendo e pode ser um pouco difícil de acompanhar, mas tenha paciência comigo. Enquanto Blair dirigia um Toyota Camry pela Estados Unidos Route 250 em Troy, Virgínia, ele não olhava ao dar ré no carro. E isso fez com que ele batesse bem na frente de outro carro. Os danos foram leves e ninguém se feriu. O motorista foi confrontar Blair e disse que parecia legal, mas estava com pressa. Então, depois dessa confusão, Blair foi para o condado de Knox, no Tennessee, e chegou lá em algum momento na noite de 10 de julho. Ele estava a cerca de 800 quilômetros de Washington, Distrito de Colômbia, naquele momento.
Lembre-se que Blair estava com um Toyota Camry, mas foi aí que algo estranho aconteceu. Blair parou em um posto na Strawberry Plains Pike por volta das 17h30 e ele chamou um mecânico para dar uma olhada no carro dele. Aparentemente, Blair não conseguia entrar no carro e parecia muito agitado. Ao ver a chave do carro, o mecânico se chocou ao perceber que era de um Nissan, não de um Toyota. Ele então pediu para Blair verificar os bolsos em busca da chave do Camry, mas Blair não quis colaborar. O mecânico achou que Blair enlouquecera. Por que recusaria olhar nos bolsos? E como confundir as chaves? Por que ele não sabia qual carro dirigia? E como chegou tão longe sem a chave do Camry? Tudo isso foi realmente bizarro, e tenho certeza de que o mecânico ficou um pouco nervoso depois desse incidente tão estranho, mas as coisas estavam prestes a ficar ainda mais esquisitas. Após resolver tudo, o mecânico providenciou o reboque do Toyota Camry para uma oficina local. Ele foi gentil e deu uma carona para Blair, deixando-o em um Fairfield Inn em Knoxville, na Cracker Barrel Lane. Lá, Blair foi capturado pelas câmeras de segurança e foi visto apenas vagando pelo hotel por quase 40 minutos. E depois disso, Blair finalmente entrou e pegou um quarto por 100 e então ele simplesmente se virou, saiu do saguão e foi para fora do hotel. Sem nunca pegar o troco, eventualmente descobriram que ele também nunca chegou a entrar no quarto que havia comprado. Sinceramente, não entendo o que ele faz. Primeiro a passagem para a Alemanha, depois esse quarto de hotel. Mais tarde, ele foi visto em um restaurante Cracker Barrel por 2 mulheres, e isso foi perto do hotel onde ele havia reservado o quarto. Mas essa seria a última vez que alguém veria Blair vivo. Em 11 de julho de 1994, um dia após Blair chegar ao condado de Knox, trabalhadores da construção chegaram para o trabalho por volta das 7h30 no estacionamento do hotel Country Inn and Suites, em construção na Crosswood Boulevard, 7471. Ficava do outro lado da Strawberry Plains Pike, no entroncamento com a Interestadual 40, em frente ao Fairfield Inn, onde Blair reservou o quarto. Assim que os trabalhadores chegaram ao estacionamento, porém, eles pararam imediatamente, pois no chão estava o corpo de um homem. Ele tinha ferimentos na testa, cortes e escoriações pelo corpo e estava parcialmente vestido. Calça, meias e sapatos foram achados ao lado dele e a camisa estava aberta na frente. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os policiais examinaram o corpo de perto, descobriram que o homem tinha uma bolsa preta de viagem. Na bolsa havia mapas, recibos e uma pochete com 160G de barras de ouro, moedas de ouro e platina, joias, chaves e um par de óculos de sol. Ao redor do corpo do homem havia notas de dinheiro alemãs, canadenses e dólares americanos. O corpo foi rapidamente identificado como de Blair Adams, 31 anos. O corpo de Blair passou por autópsia, que revelou morte por golpe no estômago, causando sepse e perfuração abdominal. Certos ferimentos também indicavam que Blair foi abusado, o que era extremamente estranho, mas não havia evidências de DNA para confirmar isso. Mas o que é certo é que Blair lutou muito em seus últimos momentos. Ele teve ferimentos defensivos e escoriações ao tentar se defender do agressor, mas não conseguiu. O único item um pouco útil foi um fio de cabelo longo encontrado na mão de Blair. E poderia ter sido do agressor, ou poderia não ser nada, mas esse foi literalmente o único vestígio encontrado no corpo de Blair. A polícia descartou o roubo imediatamente porque Blair ainda tinha 4.000 com ele, e isso sem contar as barras de ouro e as joias encontradas com ele. Se alguém quisesse roubar Blair, então por que não levaram nada? Também foi um crime de natureza perversa. Possivelmente para que nada disso fizesse sentido, as únicas testemunhas foram as 2 mulheres que afirmaram ter visto Blair com o homem no Cracker Barrel. O homem parecia estar conversando com Blair, mas depois disso, as mulheres não viram nada fora do comum. A polícia chegou a divulgar um retrato falado do homem visto conversando com Blair, mas não houve progresso no caso. Em 2010, 14 anos após o assassinato de Blair, a polícia de Knoxville afirmou nunca ter recebido uma pista confiável. Nenhuma! Mesmo depois de todo esse tempo, então o que poderia ter acontecido com Blair? Não há literalmente nada para se basear nesse caso. É como se, de repente, Blair tivesse ficado com medo pela própria vida, pegou todo o seu dinheiro e fugiu. Mas por quê? Muitos especulam que um momento de diversão acabou mal. A região onde Blair ficou era conhecida pela prostituição, especialmente o hotel onde ele se hospedou e onde o caminhão parou perto.
Então, foi isso que aconteceu? Honestamente, nós não sabemos. A única testemunha, se assim pode ser chamada, foi um segurança de outro local próximo, que disse ter ouvido um grito por volta das 3h30 da manhã, poucas horas antes de encontrarem o corpo de Blair. Então, quem tirou a vida de Blair, quem estava ameaçando ele, quem estava espalhando boatos sobre ele e o que, afinal, fez com que ele fugisse do país? E sair fugindo? Bem, Savannah era mãe de 4 filhos. Ela estava exausta, mas esperançosa, finalmente saindo para uma rara noite de liberdade. Mas antes do sol nascer, Savannah Spurlock desapareceria na escuridão, deixando para trás uma trilha arrepiante de perguntas sem resposta, comportamentos estranhos e uma última ligação assustadora que assombra sua família até hoje. Mas como uma noite comum poderia se transformar em um dos mistérios mais perturbadores do Kentucky? Fique comigo, pois a verdade é mais perturbadora do que se imagina. Savannah Spurlock nasceu em Richmond, Kentucky. Ela era vista como brilhante e cheia de energia, estudou na Madison Central High School, formou-se em 2014 e depois na Eastern Kentucky University. Savannah adorava seu trabalho como salva-vidas, assim como seu emprego no ramo de restaurantes. A vida profissional dela ia muito bem, considerando tudo, mas os pais dela tinham se divorciado anos antes, e agora? Savannah enfrentava uma fase difícil com seu pai, Cecil. Agora, Cecil era um pai militar de verdade. Infelizmente, ele também era cadeirante. Ele amava Savannah, mas queria que ela fosse financeiramente responsável e independente. Mesmo que Savannah não fosse uma jovem rebelde ou negligente de forma alguma, ela não se opunha a festas e a sair com os amigos de vez em quando. Cecil achou que tudo estava fora de controle e decidiu cortar o apoio financeiro de Savannah. E isso foi um grande golpe para ela. Savannah levava uma vida universitária típica e no primeiro ano se destacou nos estudos, sendo uma ótima aluna. Mas foi nessa época que a vida de Savannah mudou completamente. Ela descobriu que estava grávida. Não sabemos nada sobre o pai do bebê, apenas que ele não estava presente. Savannah ia dar à luz um bebê como mãe solteira. Quando chegou a hora, ela deu à luz um menino saudável chamado Noé. E mesmo que ser uma mãe jovem, solteira e universitária fosse difícil, Savannah seguiu em frente, mas sem adoçar nada. Definitivamente foi difícil para ela conciliar todas as suas responsabilidades. Ela também estava namorando um cara chamado Shaq Smith. Algum tempo depois, Savannah engravidou de novo e aos 20 anos teve outro filho chamado Jace. Agora, cuidar de uma criança já é difícil o suficiente para uma mãe de 20 anos, mas agora havia 2 na equação. Então Savannah decidiu que iria largar a faculdade e focar primeiro em seus filhos, e depois ela poderia voltar. Desta vez, Savannah contava com o apoio do namorado Shaq, que parecia ser bem decente. Ele esteve presente em cada passo e até cuidou de Noah do mesmo jeito, mesmo não sendo seu pai biológico. Savannah alternava entre trabalhar em um restaurante e como salva-vidas durante esse período porque, bem, o dinheiro estava curto. Savannah estava passando por dificuldades, como você pode imaginar, mas foi aí que as coisas mudaram novamente. Savannah descobriu que estava grávida novamente, e desta vez ela teria gêmeos. Então agora, Savannah era mãe de 4 crianças pequenas. Ela deu à luz 2 gêmeos, Zane e Zuri. E só para colocar as coisas em perspectiva, Savannah tinha 22 anos e agora tinha uma filha de 4 anos, uma de 2 anos e 2 bebês gêmeos. Savannah lidava com grande responsabilidade e ainda enfrentava problemas financeiros. A mãe de Savannah e Shaq fez de tudo para apoiá-la e tirá-la daquele estado mental estranho. Mas eu acho que nenhum de nós, além daqueles que já passaram por isso, poderia imaginar o quão incrivelmente assustador foi esse período na vida de Savannah. Mas como acontece com a maioria das mães que se encontram em situações assim, não posso deixar de acreditar que Savannah ainda não teria escolhido de outra forma. Mas é claro, toda mãe precisa de uma pausa de vez em quando. Para Savannah, isso ocorreu quando amigas a convidaram para uma noite só das garotas, sem filhos nem maridos. Savannah não poderia estar mais feliz com o convite, e ela estava contando os dias até a chegada daquela noite. Mas Savannah mal sabia que também estaria contando os últimos dias de sua vida. No dia 3 de janeiro de 2019, Savannah estava em casa com os filhos, a mãe e Ellen, que ajudava.
Ellen queria que sua filha fosse se divertir um pouco. Ela tinha 23 anos e uma enorme responsabilidade sobre os ombros. Ela havia deixado a faculdade pelos filhos e trabalhava incansável em turnos para pagar as contas. Então, em resumo, Savannah merecia uma noite de diversão na opinião de Ellen. Por isso Ellen incentivou Savannah a se arrumar, sair e se divertir com os amigos. Ellen cuidaria das crianças e tudo ficaria bem, então Savannah se arrumou. Ela entrou no carro com 2 amigos, um homem e uma mulher. Todos foram ao bar The Other Bar em Lexington, Kentucky. Savannah e seu grupo estavam se divertindo muito, mas quando chegou a hora de decidir qual seria a próxima parada para continuar a noite, Savannah e sua amiga começaram a discutir um pouco. Acho que Savannah e a amiga queriam ir a lugares diferentes e por isso começaram a discutir. Mas chegou ao ponto em que as amigas da Savannah realmente foram embora, simplesmente saíram andando. Agora, nesse momento, a única pessoa no bar era esse amigo dela, e ele também decidiu ir embora, porque tinha que trabalhar de manhã, ou algo assim. As amigas da Savannah a deixaram um pouco bêbada e sozinha no bar. Você já pode perceber que as coisas não vão acabar bem, mas aparentemente a Savannah estava se divertindo. Ela não estava com pressa de ir embora e decidiu ficar no bar, bebendo e conversando com estranhos até as 2h30 da manhã. Na verdade, ela foi vista pelas câmeras de segurança saindo do bar por volta das 2h30 da manhã. Em 4 de janeiro, Savannah foi vista com 3 homens desconhecidos, com quem estava saindo. 15 minutos depois, às 2h45 da manhã, a mãe de Savannah, Ellen, recebeu uma ligação por FaceTime e era, na verdade, a própria Savannah. Ela parecia bem, só um pouco bêbada, e prometeu a Ellen que logo estaria em casa. Ellen só percebeu que Savannah estava sentada em um carro. As duas desligaram, mas tragicamente, Savannah não voltaria como prometeu. A manhã chegou e Ellen acordou, mas percebeu que Savannah não tinha chegado em casa. Ela não estava no quarto, nem com os filhos e não atendia ao telefone. Se Savannah estivesse na casa de uma amiga, teria avisado a mãe. Isso era totalmente incomum para ela. Ela não era uma jovem de 23 anos festeira, era mãe de 4 filhos e sabia que precisava cuidar das crianças em casa. Após não receber resposta de Savannah nem dos amigos dela, Ellen decidiu registrar o desaparecimento. Primeiro em Lexington, onde Savannah foi vista pela última vez, depois em Richmond, onde a investigação começou, para a mãe de 4 filhos de 23 anos que estava desaparecida. A polícia de Lexington não ajudou quando Savannah sumiu, pois mandou a família esperar 24 horas antes de registrar o caso. Foi a polícia de Richmond que realmente levou o desaparecimento de Savannah a sério. Ela era mãe e disse claramente para Ellen que estaria em casa rapidinho. Então, onde ela estava agora? A família dela estava muito ansiosa e preocupada. Então, os investigadores começaram pelo último lugar onde Savannah foi vista, o outro bar. A polícia verificou as imagens das câmeras de segurança e de fato viram Savannah saindo com 2 homens nas imagens. Na verdade, eram 3 homens, mas apenas 2 eram visíveis nesse trecho específico das gravações. Ela parecia confortável perto dos homens, não parecia que estava sendo seguida, mas pelas imagens era impossível identificar esses homens. A única pista dos investigadores era que um homem visto com Savannah dirigia uma caminhonete preta, então os detetives pediram ajuda ao público. Eles tornaram todas essas informações públicas e queriam que qualquer pessoa com informações valiosas se apresentasse. A busca por Savannah se estendeu por semanas e depois meses, mas nada apareceu. Enquanto isso, alguém se apresentou e eles finalmente descobriram a quem pertencia essa caminhonete preta. Na verdade, o policial Evan Preston, do condado de Girard, avistou a mesma caminhonete na rodovia 52, e ele seguiu a caminhonete por um tempo. Sério, parabéns pra esse cara, porque ele estava no lugar certo, na hora certa, e simplesmente acabou passando por essa caminhonete, depois de ouvir sobre isso em uma reportagem recentemente. Assim, com essa pista, os investigadores descobriram quem eram os homens vistos com Savannah. A polícia abordou os homens e os chamou para interrogatório. Eles foram as últimas a ver Savannah, que saiu do bar dirigindo o carro deles. Eles precisavam saber de algo. O mais louco é que esses homens foram bem abertos com a polícia. Eles passaram à polícia todas as informações sobre a noite em que Savannah saiu do bar com eles. E um nome continuava aparecendo repetidamente na conversa deles. Era David Sparks, o homem número 3 nas imagens.
Então, os dois homens conversaram com a polícia e contaram toda a verdade. Eles conheceram Savannah e David no bar naquela noite quando os amigos dela a deixaram sozinha. Os caras e Savannah conversaram e beberam juntos por um tempo, e então decidiram sair do bar e ir para a casa de David para continuar a festa e beber. Lá, Savannah foi com esses homens, que eram completos desconhecidos, para a casa de outro estranho para beber. Isso não é nada seguro. Não importa o resultado. É evidente que Savannah não estava em seu juízo perfeito naquela noite, provavelmente devido ao álcool que havia consumido sozinha. Ressalto que não culpo a vítima de forma alguma. Mas, pessoal, se você já está bêbado, entenda que talvez seja hora de parar. Eu sei que todo mundo quer sair e se divertir de vez em quando, mas seja responsável. Evite bares sozinho e não beba até perder o controle. Seja inteligente e fique atento, porque há muita gente má neste mundo. Savannah e os dois caras chegaram na casa de David e logo sentiram uma vibe estranha dele. Ele estava olhando para Savannah de forma muito inapropriada e até fez avanços em direção a ela. Quando ela estava visivelmente bêbada e mal pensava, imagino como Savannah se sentiu nesse estado. E sabendo ou não que esse cara estava tentando dar em cima dela. Os caras com Savannah também viram e contaram aos detetives que David claramente tinha planos para ela. Faltando melhor palavra, o que fizeram depois? Os dois caras deixaram David sozinho com Savannah. Esses caras podiam ver claramente que David estava se comportando de forma inadequada com ela, e a melhor coisa que pensaram em fazer foi ir embora. Nunca vou entender como tantas pessoas conseguem simplesmente ficar paradas assistindo outras serem aproveitadas ou vítimas de alguma forma. Foi exatamente isso que fizeram. Deixaram Savannah nas mãos de um predador. Dias depois, quando a notícia do sumiço de Savannah passou na televisão, esses caras viram e aí sentiram aquela sensação ruim. A jovem que está desaparecida no momento era a mesma mulher que eles tinham deixado com David naquela noite, e a ficha caiu para esses caras como um caminhão. Um deles ligou para David e perguntou se ele sabia algo sobre Savannah. Porque, de acordo com a história do cara, agora, David foi a última pessoa a ver Savannah, e ele realmente estava com Savannah até ela desaparecer. Quando perguntaram sobre Savannah, David disse que não sabia nada e contou que, depois que os outros saíram, ele dormiu no sofá enquanto Savannah ficou com sua cama. E algumas horas depois, ele foi acordado de repente por ninguém menos que Savannah, que queria perguntar qual era o endereço dele. Na cabeça de David, Savannah estava ligando para alguém e essa pessoa viria buscá-la. Então, David deu o endereço para ela e simplesmente voltou a dormir. Na manhã seguinte, quando ele acordou, Savannah já tinha ido embora. David achou que ela foi embora com quem a buscou e deixou por isso mesmo. Então, a essa altura, os investigadores estavam muito desconfiados de David, mas queriam encontrá-lo e ouvir o lado dele da história. A polícia descobriu que ele morava no condado de Girard, a cerca de 40 minutos do bar onde Savannah esteve com os amigos e queria conversar com ele. David foi interrogado e relatou praticamente a mesma história que te contei. Como os caras deixaram Savannah na casa dele, como ele foi o perfeito cavalheiro e deixou Savannah dormir na cama dele, como Savannah o acordou para pedir o endereço. Ela foi embora no dia seguinte, mas os investigadores não acreditaram em sua história. Havia algo inquietante sobre Davi, especialmente quando os detetives faziam certas perguntas. A maneira como Davi respondia era muito estranha. Os investigadores perguntaram a Davi se achava que Savannah estava viva, e ele admitiu já ter considerado que talvez não estivesse. Os detetives não faziam ideia de como ele estava certo. Então, com isso, o interrogatório terminou, e mesmo que a polícia tivesse uma certa impressão sobre Davi, eles ainda não podiam prendê-lo. Por ser suspeito no caso Savannah, um mandado de busca foi emitido rapidamente. Para revirar a casa de Davi em busca de qualquer pista, a busca se estendeu desde a casa até as terras agrícolas que a cercavam. Essas terras agrícolas, na verdade, pertenciam aos pais de Davi. Eles cultivavam morangos e outros produtos nessa terra extensa. Os investigadores revistaram toda a casa e até verificaram as terras agrícolas do lado de fora, mas não encontraram nada. Cães farejadores, policiais e equipes de busca entraram e saíram da casa, mas sem resultado. A família de Savannah estava perdendo as esperanças. Já fazia muito tempo desde a última vez que ela foi vista ou ouvida e eles temiam onde ela poderia estar. As chances de encontrar Savannah viva diminuíam a cada dia.
Os detetives também estavam sem pistas nesse caso. Eles sabiam que estavam no lugar certo, que David era suspeito e que algo pode explicar o desaparecimento de Savannah. Mas eles só precisavam daquela prova definitiva, daquele tiro certeiro, por assim dizer, para atingir o alvo e desvendar esse caso tão confuso. A persistência da polícia compensou, pois em abril de 2019, quase 4 meses após o sumiço de Savannah, realizaram nova busca na casa de David. E bem, digamos que desta vez eles encontraram muitas coisas. Primeiro, havia uma marca na porta do armário de David e, ao usar luminol, os detetives viram tudo brilhar. Era exatamente o que você pensa. A mancha foi testada e o DNA era de Savannah. Os investigadores acharam um bilhete estranho de David. Eu simplesmente não me importo nem um pouco. Eu não sinto amor verdadeiro por nada. Agora que sei quem sou, sinto ainda mais necessidade de esconder isso, mas só quero ser livre. Eu fico em um estado constante de agressividade e nada parece ajudar mais. Continuou dizendo, abre aspas, como você olha nos olhos da sua mãe e diz para ela que você nasceu? Ela deu à luz a um psicopata? Um monstro. Alguém que não hesitaria em tirar a vida de outro ser humano. Isso é perturbador, e não entendo por que a polícia não descobriu. Mais cedo, ao perguntarem a Davi sobre a carta, ele disse que a escreveu 2 anos atrás, após ser rejeitado por uma mulher. A carta em si não tinha data nem nada, então quem realmente sabe quando ela foi escrita? Mas, julgando por como esse caso se desenrolou, isso definitivamente lançou luz sobre Davi e quem ele era como pessoa. Foi revelado que ele sofria de depressão e problemas de raiva há anos. Os investigadores analisaram o celular de Davi, focando nas redes sociais, e encontraram seu Snapchat. E lá ele conversava com amigos sobre o caso de Savannah. O histórico de buscas dele mostrava que ele procurava por novidades sobre o caso Savannah. E ele parecia muito envolvido, como se quisesse ver se os detetives tinham encontrado algo novo sobre o desaparecimento da mulher ou não. Meses se passaram e os investigadores ainda vigiavam Davi, que já estava muito irritado, e falava abertamente sobre a polícia tentar, supostamente, colocar a culpa do crime nele. Os investigadores estavam apenas esperando o momento perfeito para Davi ceder e contar tudo. Porém, antes disso, outra pessoa procurou a polícia, levando-os diretamente à fazenda de Davi, perto de sua casa. Alguém próximo a Davi ligou para os detetives para avisar que havia encontrado algo muito estranho. Foi o pai de Davi que chamou a polícia. Ele trabalhava na plantação de morangos perto de casa quando um cheiro forte e desagradável invadiu seu nariz. O pai de Davi ficou atônito, nunca sentira aquele cheiro antes e sabia que não podia se calar. Então ele chamou a polícia, e foi isso que levou os policiais a fazerem uma busca mais minuciosa do lado de fora da casa, dessa vez por toda a propriedade. Curiosamente, os investigadores já haviam vasculhado essa área antes. Enquanto andavam pelo canteiro de morangos na fazenda, os investigadores notaram que Davi estava focado em um ponto específico. Ele olhava fixamente para uma parte do canteiro de morangos. E só quando os policiais se afastaram daquele lugar é que Davi finalmente respirou aliviado. Agora, ao olhar para trás, os detetives sabiam que haviam perdido algo importante, mas não desta vez. Uma equipe foi chamada à meia-noite de 10 de julho de 2019 e logo encontrou algo ao escavar o solo. Era o corpo de uma mulher, tragicamente Savannah Spurlock, de 23 anos já sem vida. Ela foi achada em uma cova rasa fora da casa de David, abaixo do canteiro de morangos, junto ao corpo dela. Eles desenterraram um tapete cinza, igual ao achado na casa de David. Após a busca policial, descobriram que David havia perguntado à irmã onde ela conseguiu o tapete. E acontece que ele comprou um segundo porque usou o primeiro para enrolar Savannah. Ao olhar para trás, os investigadores perceberam que estiveram perto do corpo de Savannah inicialmente, mas demoraram meses para encontrar a peça que faltava no caso. Os legistas não conseguiram determinar ao certo o que aconteceu com ela. Mas eles sabiam, Savannah enfrentou muito antes de morrer. Mas o que foi isso? Nunca saberemos, porque os investigadores nunca descobriram e David não vai contar. Quando a família de Savannah soube dessa descoberta trágica, as reações foram uma mistura de alívio e uma tristeza insuperável. Procuravam Savannah há meses. E mesmo que eles estivessem se preparando mentalmente para o pior, ainda assim foi um choque muito grande para eles. Quando souberam, ficaram aliviados por finalmente poderem colocar Savannah para descansar em um lugar familiar, mas a perda foi imensurável.
Finalmente, graças ao pai de David, seu filho David Sparks foi preso pelo assassinato de Savannah Spurlock. David primeiro se declarou inocente, mas em dezembro de 2020 mudou para culpado, possivelmente para reduzir a pena e se proteger. Inicialmente, se fosse considerado culpado no julgamento, David pegaria prisão perpétua, mas com esse acordo, ele foi condenado a apenas 50 anos. Atualmente, ele está preso na Southeast State Correctional Facility, em Kentucky. Como não temos uma causa oficial para a morte de Savannah, só podemos supor o que aconteceu com ela. E acredita-se que David tentou dar em cima de Savannah, e quando ela ficou sozinha com ele, foi aí que as coisas desandaram. É possível que Savannah tenha resistido, mas David acabou dominando-a, e nesse processo, tirou sua vida. Depois, acredita-se que David enterrou o corpo de Savannah, assim como o tapete, do lado de fora, na plantação, e se livrou do problema. Você tem que lembrar, Savannah só queria uma noite agradável com as amigas depois de tanto tempo dedicada a criar seus pequenos. Ela só queria aquela noite para desabafar e se recuperar. Faltando uma palavra melhor, mas uma discussão boba com uma amiga acabou com essas chances. Logo depois, ao decidir ir embora com pessoas que achava serem seus novos amigos, ela perdeu a vida. Reflito sobre os vários e se desse caso. E se os amigos da Savannah não a tivessem deixado sozinha no bar? E se a Savannah tivesse ido para casa em vez de ficar no bar? E se não tivesse aceitado ir à casa do Davi com aqueles homens? E se eles não tivessem deixado Savannah com Davi e a levassem para casa? Olhando para trás, os acontecimentos desse caso não são culpa de uma única pessoa. É só uma mistura de erros e más decisões. Tenho certeza de que a Savannah não estava procurando confusão, porque sinceramente, quem é que procura? Tenho certeza disso. Os dois homens e os amigos da Savannah se sentiram muito culpados, depois que eles a deixaram sozinha e bêbada naquele bar e ela acabou na casa do Davi. Mas deixando tudo isso de lado, Davi é o verdadeiro vilão da história. Savannah era uma mãe excelente, considerando sua idade e situação. Ela estava se reconciliando com o pai. Ela fazia o possível para sustentar os filhos, e isso não deveria ter acontecido com ela. Savannah tomou algumas decisões questionáveis naquela noite fatídica? Com certeza. Mas, de novo, quem nunca fez isso na vida? Mas isso justifica o que aconteceu com ela? Nunca? Agora, essas 4 crianças ficaram sem mãe. Tudo porque um homem não conseguiu se controlar. Heather Bogle nasceu em Rock Hill, Carolina do Sul, mas depois a família se mudou para Ohio e se estabeleceu lá. Ela estudou na Tiffin Columbian High School, de onde se formou em 2006. Heather também tinha uma filha chamada Mackenzie, que ela teve em 2010. Não sabemos quem era o pai, se sabia da gravidez ou dava apoio. Simplesmente não sabemos. Mas apesar disso, Heather era uma mãe solteira feliz de uma menininha adorável e amava muito sua pequena família. Na época do caso, Heather trabalhava na Whirlpool em Clyde, no condado de Sandusky. Era uma fábrica enorme que produzia centenas de milhares de peças de eletrodomésticos, e Heather adorava trabalhar lá. Mas ela também tinha o sonho de entrar para a área da medicina em breve. Ela queria se tornar enfermeira. Na época, Heather fazia cursos de enfermagem e trabalhava para alcançar o emprego dos sonhos. Mas enquanto trabalhava na Whirlpool, algo chamou a atenção de Heather, ou melhor, alguém. Era sua colega de trabalho na fábrica da Whirlpool, Carmela Badillo. Não. Assim que se conheceram, Heather já estava apaixonada por Carmela. Depois de um tempo, as duas saíram em alguns encontros e quando perceberam, já estavam namorando há cerca de 1 ano. Então Heather estava em um bom momento da vida. Ela estava trabalhando, estava em um relacionamento, tinha uma família maravilhosa e estava estudando para se tornar enfermeira. E ela também estava perto de alcançar esse objetivo. Mas a vida tranquila de Heather estava prestes a ser abalada, e em uma reviravolta muito rápida, a vida dela estava prestes a tomar um rumo muito, muito sombrio. Após 1 ano de namoro, Heather e Carmela iam terminar, deixando Heather compreensivelmente abalada. Carmela era o grande amor de Heather, e embora não saibamos o que levou as duas a terminarem, só sabemos disso, foi extremamente doloroso. Elas brigavam constantemente, a ponto de certas palavras serem ditas que simplesmente não podiam ser retiradas. Tudo isso, em grande parte, surgiu do nada. Para quem via de fora, parecia que estava tudo bem entre eles, e de repente, não estava mais. Bem, Heather teve que deixar a decepção de lado, porque agora ela também tinha reprovado em uma das provas de enfermagem.
Isso significava que ela teria que refazer a matéria em que foi reprovada, o que, por sua vez, significava que ela não conseguiria sua licença de enfermagem. E ela perderia ainda mais dinheiro, adiando ainda mais sua carreira dos sonhos. A vida realmente colocava obstáculos para Heather. Tudo desmoronava. E você conhece aquela sensação quando as coisas simplesmente não dão certo na sua vida profissional ou pessoal e você é atingido por uma enorme dose de desesperança? Heather estava exatamente nesse ponto naquela época, bem no meio de tudo. Ela não via saída e sua vida parecia um desastre, mas Heather era mais forte do que você imagina. Ela seguia firme, sorrindo e trabalhando. Afinal, é o que se deve fazer. Quando a vida te derruba, você se levanta e recomeça, sempre. Heather estava enfrentando esses desafios, e apesar de tudo o que vinha passando, ela estava animada com o que a vida reservava para ela. Mas ela não esperava o que aconteceu em seguida. Em 9 de abril de 2015, Heather encerrava seu dia de trabalho. Nesse dia, ela bateu o ponto às 6 horas e já estava pronta para ir embora. Heather costumava trabalhar à noite e, ao chegar em casa para dormir, acordava no horário de buscar sua filha Mackenzie na escola. Naquela tarde, Heather foi vista nas câmeras saindo da fábrica Whirlpool Clyde às 6 horas e 17 da manhã. Nada parecia estranho. Heather não parecia assustada. Ninguém suspeito seguia Heather, mas logo ela não apareceu na escola para buscar Mackenzie. Isso foi realmente estranho. Quero dizer, se alguém pode te dizer algo sobre Heather, é o fato de que ela era uma mãe dedicada. E eu sei que até as mães precisam de uma pausa às vezes. Se Heather tivesse mudado o plano, teria ao menos pedido que alguém da família buscasse a Mackenzie. Ela jamais deixaria a filha sozinha na escola sem avisar que não poderia buscá-la. Isso simplesmente não era do feitio dela. Isso realmente preocupou todo mundo. Mais tarde, após um dia inteiro sem contato com Heather, a mãe solteira de 28 anos foi considerada desaparecida. A polícia começou a procurar por Heather e, em um dia, encontrou algo, mas não seria nada bom. Em 10 de abril, um dia após o sumiço de Heather, seu carro foi localizado. Ele foi encontrado bem perto da fábrica da Whirlpool, onde ela trabalhava, e parecia abandonado. A polícia, sinceramente, estava receosa de revistar o carro porque, bem, eles tinham um pressentimento ruim, mas pressentimentos ruins não significam que você pode simplesmente virar as costas e ir embora. Os investigadores sabiam o que fazer ao se aproximarem do carro. A situação exigia esforço coletivo. Eles estavam vasculhando cada centímetro desse veículo, mas levaram apenas alguns minutos para encontrar o que estavam procurando. Mas certamente não era o que eles esperavam encontrar. Quando eles abriram o porta-malas do veículo, dentro estava Heather, inconsciente, imóvel e machucada. Tragicamente, ela não estava respirando, mas tem um detalhe: Heather parecia diferente. O cabelo dela, antes longo e bonito, foi quase todo arrancado. Foi feito de forma tão descuidada e não era difícil perceber que alguém tinha feito aquilo com raiva e fúria. Heather usava uma camiseta do Mickey Mouse muito grande e, ao levantá-la, a polícia percebeu que havia mais por trás do ataque contra ela. Era pior do que qualquer um esperava, e foi uma cena tão brutal e horrível para a polícia. Mas o que realmente tornou toda a situação ainda mais assustadora foi que a camiseta não tinha nenhum furo. O que você acharia estranho, já que ela foi atacada com arma de fogo? A polícia logo suspeitou que Heather foi morta em outro local e depois vestida com a camiseta do Mickey Mouse. Depois do ocorrido, isso foi simplesmente estranho. Qual seria o propósito disso? Alguém tinha gastado um bom tempo com Heather após a morte e foi uma cena muito perturbadora. Mas a grande questão era quem tinha feito isso com Heather e por quê? O caso de Heather ficou com o detetive Sean O'Connell. Normalmente, se vou citar o nome de um detetive, é para elogiá-los ou parabenizá-los por um esforço incrível em resolver um caso. Desta vez não é o caso. No local do crime, os detetives coletaram amostras do carro em busca de evidências de DNA. Eles realmente encontraram isso no corpo de Heather, especificamente nas cutículas. Mas o estranho é que eu não sei como eles fizeram isso, porque os dedos de Heather não foram encontrados junto com o resto do corpo dela, mas, seja como for, havia DNA sob as cutículas dela. Esse DNA será importante depois, então lembre-se disso. Um laudo toxicológico apontou substâncias ilegais no organismo de Heather, mas falaremos disso depois. O detetive Sean, responsável pelo caso Heather, resolveu falar com pessoas perto de onde o carro dela foi achado.
O carro foi encontrado no condomínio Somerton, e pelo que parece, a Heather não tinha nenhum motivo para estar lá. Mas o Sean já estava de olho em uma suspeita. Era outra mãe solteira no condomínio. O nome dela era Kinona Bohr, tinha 25 anos e era a principal suspeita ou pessoa de interesse no caso Heather. E para Sean era o fato de que ela tinha, de forma suspeita, uma camisa grande do Mickey Mouse parecida com a achada no corpo da Heather. B. Omar Satchel, já preso por Sean por porte de arma e invasão, estava no apartamento da Kinona. E se Kinona fez postagens enigmáticas no Facebook no dia em que Heather sumiu. Sean agora ligava Omar ao roubo da arma, aparentemente usada em Heather. E com o SUV branco visto entre 1h e 33 horas na área onde o carro de Heather foi achado. Mas quanta verdade havia nessas associações, nós não sabemos. Era tudo o instinto de Sean dizendo isso para ele. Sean já havia prendido o namorado de Kinona e o condenou a 10 anos de prisão por acusações de substâncias ilegais. Quando a polícia falou com Kinona, ela respondeu apaticamente, demonstrando total indiferença. Então Sean achou tudo isso suspeito, mas também conhecia bem essas pessoas e não confiava nelas. E as evidências de DNA? Aqui, Sean confiou em seu sexto sentido e achou que não precisava de DNA para isso. Não posso confirmar se as pessoas que ele suspeita são realmente os autores. Então, quando o DNA foi finalmente testado, ele não correspondia nem a Kinona Omar, nem ao outro cara de quem Sean desconfiava, chamado Kyrie Jeffrey. Nem o DNA do namorado de Kinona bateu com as evidências no corpo de Heather. Mesmo assim, ao longo do ano seguinte, Sean tornou a vida dessas pessoas um inferno. A casa de Kinona foi invadida, eles foram interrogados de forma implacável, e até mesmo o público desaprovava as ações de Sean. Pois, culpadas ou não, tudo isso parecia exagerado demais. Quando Sean e sua equipe não tinham provas nem evidências de DNA contra essas pessoas, elas não eram os autores do crime. Simples assim, tudo era apenas a teoria de Sean sobre a arma de fogo e o SUV estarem ligados a Kinona e sua gangue, mas Sean não desistia. Quero dizer, uma coisa é o detetive fazer seu trabalho, mas outra é perseguir pessoas, especialmente aquelas que já foram provadas inocentes. Sean também não era o melhor detetive da área. Ele era conhecido por ser um detetive ruim, ignorar pistas e tentar resolver tudo impondo suas próprias ideias mirabolantes. Ele gostava de apontar o dedo para quem não gostava ou achava suspeito. Para ele, tanto fazia se a lei observasse ou não. Ele se importava, então era um ótimo investigador e o caso de Heather estava em boas mãos. Não entendo por que esse cara pegou o caso, já que tudo se arrastaria por 2 anos. Durante todo esse tempo, a família de Heather estava sofrendo com a perda dela, implorando por respostas, enquanto Sean insistia em seguir a pista errada. Nem preciso dizer que o caso dela estava parado e levaria bastante tempo até que os investigadores encontrassem outra pista que finalmente faria o caso avançar. Depois de 2 anos, novos detetives assumiram o caso de Heather e tiveram que começar do zero. O Major Nick Kostopoulos, novo detetive no caso de Heather, foi uma lufada de ar fresco vinda do céu policial. Ele era a pessoa que deveria ter assumido o caso desde o início. Primeiro, o detetive Nick revisitou todas as pistas anteriores, e desta vez ele realmente descartou pessoas de interesse usando evidências de DNA, que é a maneira certa de fazer as coisas. Ele reinterrogou Carmela e outras pessoas próximas de Heather, inclusive seu irmão, com quem ela brigou feio antes do assassinato. Mas novamente, todos foram inocentados de suspeitas. Então Nick verificou os movimentos de Heather pelo celular dela, assim como dados de satélite do Google e do Lo. Ele encontrou algo que Sean havia deixado passar anos atrás. O celular de Heather sinalizou perto de um parque de trailers, a poucos minutos da fábrica da Whirlpool onde ela trabalhava. Isso era estranho. Com quem Heather estava nesse parque de trailers? Bem, quando a polícia investigou um pouco mais, descobriu que um homem chamado Daniel Myers morava lá. Ele trabalhava com Heather na mesma fábrica da Whirlpool em Clyde. Além disso, ele trabalhou no mesmo turno da noite que Heather, na noite em que ela desapareceu. Mas o que Heather estaria fazendo na casa desse homem, especialmente quando ela deveria estar indo para casa descansar para poder buscar a filha mais tarde? Bem, os detetives estavam prestes a descobrir... Daniel foi chamado à delegacia para interrogatório.
Quando os detetives o interrogaram e perguntaram se conhecia Heather, ele disse que sabia quem era, mas raramente interagiam. Daniel disse que talvez trocasse algumas palavras com Heather a cada 2 ou 3 meses. Quando os detetives pediram uma amostra de DNA, Daniel recusou na hora. Ele não é obrigado a dar sua amostra de DNA. A hesitação dele e o telefone de Heather rastreado perto do trailer foram suficientes para a polícia obter um mandado de busca. Bem, eles conseguiram esse mandado e dessa vez ele não pôde recusar fornecer uma amostra de DNA. Ao ser comparado ao encontrado em Heather, houve 100% de correspondência. O DNA de Daniel foi encontrado no corpo de Heather. Quais são as chances? Daniel, um homem que trabalhava com Heather, mas não a conhecia pessoalmente e raramente sequer conversava com ela. O DNA dele foi encontrado no carro e no corpo dela. Certamente Daniel escondia algo. Quando os resultados saíram, não havia mais espera. Sinceramente, isso já era esperado há muito tempo pela polícia, assim como pelos entes queridos de Heather, que queriam respostas sobre por que ela foi assassinada de forma tão horrível. Daniel Myers foi imediatamente levado sob custódia e foi acusado de homicídio qualificado, agressão qualificada, sequestro e adulteração de provas. Daniel, na verdade, sabia muito sobre Heather e era obcecado por ela. No dia em que Heather desapareceu e não voltou para casa, acredita-se que Daniel a encontrou em um momento vulnerável. Ela havia sido reprovada no exame do conselho de enfermagem e estava prestes a terminar com a primeira mulher que realmente amou. Então, Daniel se aproveitou dessa situação e convenceu Heather a voltar com ele para o apartamento dele para desabafar sobre seus problemas. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Veja, quando Daniel e Heather chegaram ao trailer dele, eles usaram algumas substâncias ilegais para ajudar a relaxar. Foi então que Daniel se aproximou de Heather, que não tinha interesse em homens, muito menos nele. Recusou as investidas e supostamente riu dele por tentar flertar. Porém, isso é só o que ele diz. Se isso for verdade, não sabemos e desconhecemos o contexto completo. Foi uma risada amigável, tipo, haha, cara, eu sou gay, o que você está fazendo? Ou ela estava ridicularizando ele? Bem, isso não importa, pois qualquer que fosse a intenção, Daniel não deixaria passar e ficou furioso. Daniel avançou sobre Heather com um único objetivo em mente, acabar com Heather de uma vez por todas, mas Heather resistiu. Ela lutou muito para tentar tirar Daniel de cima dela, mas não conseguiu. Ela teve vários ferimentos de defesa nos braços, mas Daniel insistiu e, no fim, feriu gravemente Heather, usando uma arma de fogo para concluir o ato. Ele a despiu, vestiu-a com a camiseta grande do Mickey Mouse e colocou o corpo de Heather no porta-malas do carro dela. E abandonou o carro perto da fábrica da Whirlpool. Daniel literalmente assassinou uma mulher inocente só porque ela não quis corresponder às investidas dele. E também quero falar sobre essa risada que Daniel achou tão zombeteira. Quero deixar claro que isso é só o que eu acredito ter acontecido. Heather não estava procurando um relacionamento, é o que a família dela disse várias e várias vezes. Eu, pessoalmente, acho que talvez quando Daniel se aproximou da Heather, ela não soube o que fazer, e ela ficou meio sem jeito. Ei, não, eu não estou interessada em você, ela riu enquanto levantava as mãos para impedir Daniel de fazer o que quer que ele fosse fazer, esperando acalmar a situação. Muita gente ri nervosamente em momentos constrangedores como esse. É uma reação muito comum quando você rejeita as investidas de alguém com um sorriso ou só tenta aliviar uma situação desconfortável. Agora, eu não estava lá para ver o que aconteceu, mas simplesmente não acredito nisso. Heather deu uma risada na cara do Daniel porque achou que ele era super pouco atraente ou algo assim. Ela não era uma pessoa má. Heather passava por um momento difícil e não precisava de um homem de meia idade tentando conquistá-la. No fim, Daniel Myers foi ao tribunal e, se considerado culpado, provavelmente receberia pena de morte, o que o deixou morrendo de medo. Sempre digo isso. Por que criminosos, especialmente assassinos, não respeitam a vida dos outros? Mas quando é sobre suas vidas, eu realmente não entendo. Mas no final, Daniel se declarou culpado de todas as acusações e não houve julgamento na sua sentença. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional em fevereiro de 2019 por cooperar com detetives e promotores. Ele estava sem emoção, estoico e completamente impassível, enquanto os entes queridos de Heather choravam desesperadamente. Durante a leitura dos detalhes no tribunal, quando Daniel foi chamado, apenas disse: "Não tenho nada a dizer." O verdadeiro choque é que o assassinato de Heather não foi considerado o primeiro de Ruvel após sua prisão pelo caso Heather.
Cerca de 10 mulheres relataram à polícia que Daniel era um lixo humano que explorava mulheres inocentes e vulneráveis. Ao revistar o trailer de Daniel, encontraram roupas íntimas femininas e vídeos inapropriados dele com outras mulheres. Esse homem era pura escória. Ele também foi suspeito por muitos quando sua namorada, Leigh Salter, foi encontrada com um ferimento de bala no peito. Naquele trailer, onde Daniel morava em 2009, Leigh foi encontrada em seu quarto com uma arma de fogo bem ao lado dela. Curiosamente, ela também era funcionária da Whirlpool na época. Mesmo Daniel tendo comunicado a morte à polícia, a irmã dela suspeitou dele desde o início. Ela destacou que a irmã nunca se aproximaria de uma arma, pois as odiava. Além disso, ela não poderia ter disparado sozinha porque a arma era um rifle. Era longa e simplesmente parecia improvável que ela escolhesse esse método específico para tirar a própria vida. Até mesmo Daniel sabia que Leigh desprezava armas de fogo, mas ainda assim havia uma em sua casa. Daniel alegou que era para a proteção dela, mas a irmã não pensava assim. O caso de Leigh foi reaberto porque os detetives achavam que não foi tratado corretamente e deveria ser considerado homicídio. Para começar, mas no final, essa investigação não levou a lugar nenhum, e a morte de Leigh foi oficialmente considerada como uma tentativa dela de tirar a própria vida. Então, é altamente possível, embora não comprovado, que Daniel possa ter tirado a vida de pessoas antes, e mesmo que não tenha feito isso, com certeza tornou a vida das mulheres miserável. No mínimo! Esse homem está de fato no lugar certo agora, atrás das grades não solto, aterrorizando mulheres e assassinando-as só porque elas não lhe dão o que ele quer. Antes da sentença de Daniel no caso Heather, Sean O'Connell deveria ir ao tribunal. Por 15 meses, ele procurava 3 pessoas: Kinona, Bor, Kyrie, Jeffrey e Omar Satchel. Sean tinha certeza de que essas 3 pessoas estavam ligadas ao assassinato de Heather. Segundo a teoria dele, Heather foi até Kinona e Kyrie buscar substâncias ilegais, e naquele dia o trio a matou por causa disso. E que prova ele tinha? Absolutamente nada. Ele nem sequer se deu ao trabalho de informar ao Ministério Público que o DNA encontrado no corpo de Heather não correspondia a ninguém do trio. Ele nem viu os registros do celular da Heather. Algo que o detetive Nick fez na hora, e pior ainda, enquanto estava no caso Heather. Os registros confirmaram que ele recebeu um e-mail de uma funcionária da Whirlpool que forneceu informações sobre um colega da mesma empresa, que poderia ter sido responsável pelo assassinato da Heather, e esse homem era Daniel Myers. Veja, essa mulher também foi alvo do Daniel. No e-mail enviado ao Sean, ela afirmou ter sido atacada por ele em seu trailer, mas conseguiu escapar e sugeriu que o detetive o investigasse. Essa mulher literalmente deu informações sobre o Daniel para o Sean de bandeja. Se o Sean pudesse ter ignorado por um segundo e parado com a obsessão de culpar pessoas inocentes por crimes, o caso da Heather teria sido resolvido anos atrás. Mas ele fez isso? Bem, obviamente não, como tenho certeza de que você já sabe, afinal de contas, depois de tudo o que foi dito e feito. Sean foi acusado de obstrução de atividade oficial, negligência no dever, coerção, uso não autorizado de propriedade, adulteração de provas físicas e falsificação de registros. Esse cara tinha uma lista enorme de crimes. Pensar que essa pessoa cuidou do caso da Heather é simplesmente revoltante. Mas no final, ele fez um acordo judicial e foi condenado a apenas 2 anos de prisão em setembro de 2018. 2 anos. No julgamento, ao ser questionado sobre o e-mail da mulher sobre Daniel Myers, Sean disse não entender de tecnologia e negou ter recebido a mensagem. Para começar, a defesa desse homem era, literalmente, que ele não sabia como abrir o e-mail corretamente. Em 2015, um detetive principal não sabia como usar um e-mail. Certo, bem, felizmente Sean finalmente foi obrigado a pagar pelos seus crimes, e obviamente perdeu o emprego, depois foi para a prisão. Não houve menção sobre o que aconteceu com ele depois. Sumiu na obscuridade, onde pertence após tudo aquilo. O desfecho desse caso foi o melhor possível, mas teria sido ótimo se tivesse ocorrido antes. Mas por causa das ações de um homem e de um detetive ruim, essa família sofreu a perda de Heather, uma mulher inocente. E o sofrimento deles foi prolongado desnecessariamente, tudo porque um homem não conseguiu controlar o próprio ego. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Crimes Reais, mas não saiam ainda. Para quem ficou até aqui, quero contar uma última história que vocês nunca vão esquecer.
Esta é a história de Christovan Chandler e o estranho acidente de carro fantasma que aconteceu em dezembro de 2002 e conseguiu resolver seu bizarro caso de desaparecimento. Em 11 de dezembro de 2002, a polícia chegou à estrada A3 em Surrey. A polícia foi acionada após testemunhas verem um carro zigue-zagueando imprudentemente na estrada. O carro piscava os faróis, trocava de faixa em cima da hora e era um acidente anunciado. Logo, isso aconteceu exatamente como previsto. Pessoas na A3 relataram que o carro aparentemente perdeu o controle e caiu fora da estrada, num matagal denso ao lado da rodovia Burpham, perto de Guildford. Agora, não sabemos se alguém avisou a polícia sobre o carro, qual era a marca, qual era a cor, etc. Os detalhes da ligação são vagos e talvez tudo tenha ocorrido tão rápido que ninguém teve tempo de buscar essas informações. Mas a polícia chegou ao local e logo de cara as coisas estavam estranhas. Primeiramente, não havia ninguém à beira da estrada tentando ajudar quem tivesse desviado o carro para fora da pista. Literalmente não havia ninguém lá. Hoje, em acidentes, as pessoas se aglomeram rápido e sei que a estrada estava movimentada. Mas, pelo grande número de ligações recebidas pela polícia, sobre o qual falaremos em breve. A polícia esperava uma multidão na estrada, mas não havia ninguém. Mas a ausência de pessoas presentes não foi a única coisa que chamou a atenção da polícia. Não havia marcas de derrapagem, marcas de freio, marcas de pneu, nada na estrada levando para o mato na direção do carro. As pessoas disseram que o carro estava desgovernado, acelerando, mudando de faixa, e foi uma cena maluca. Mas não havia marcas de pneu ou de derrapagem na estrada ou perto da área arborizada. Foi meio perturbador. A polícia inicialmente achou que talvez estivessem no lugar errado, ou que alguém tivesse pregado uma peça neles com várias ligações falsas, mas decidiram procurar mesmo assim. Ainda assim, os policiais entraram e esperaram alguém sair da floresta pedindo ajuda. Mas também não havia fumaça ou som de chiado vindo da área densa de árvores. E como o carro acabara de bater, seria normal ter fumaça, certo? Bem, assim que a polícia entrou um pouco mais fundo na floresta, eles fizeram uma descoberta. Havia um carro no barranco e a polícia finalmente o encontrou. Um Vauxhall Astra Bordeaux foi encontrado batido no barranco ao lado da A3. A dianteira do carro estava no barranco, então é seguro dizer que a frente sofreu o maior impacto. O para-brisa estava rachado de ponta a ponta e a porta do motorista amassada onde a polícia estava. Eles viam o lado do motorista e precisaram contornar o carro para olhar o lado do passageiro. Mas não precisavam, dava para ver pela janela do motorista. A polícia fez outra descoberta. A porta do passageiro do carro estava escancarada e não muito longe do carro estava o corpo de um homem. Mas tem um detalhe. A cena do crime não era recente, com base no estado dos restos mortais. O homem estava aqui há muitos meses. A polícia não só ficou perplexa, mas também chocada. Isso não fazia sentido e era uma cena bizarra, mas a polícia ainda teria mais surpresas. Quando os policiais olharam onde o carro estava, surpreenderam-se ao não ver nenhuma marca de pneu ali. Esse carro tinha acabado de bater. Haviam se passado só cerca de 30 minutos então onde estavam as marcas de pneu? Não estava nevando, não estava chovendo nem nada. Estava frio nessa época do mês, mas não havia uma nevasca que pudesse ter apagado as marcas de pneu. Em apenas alguns minutos, parecia quase que alguém tivesse transportado os destroços do carro por helicóptero e os deixado exatamente nesse lugar. Realmente não havia nenhum indício de que um carro tinha acabado de desviar e bater exatamente naquele ponto, poucos minutos atrás. A polícia também constatou que todas as luzes do carro estavam apagadas. Isso porque a bateria estava descarregada e já fazia muito tempo que estava assim. O carro também estava frio ao toque. Agora, se você entende alguma coisa de carros, sabe que o capô costuma esquentar se o carro fica ligado por um bom tempo e isso leva algumas horas, normalmente para as coisas esfriarem. Mesmo com o tempo frio em dezembro, o capô deveria ao menos estar levemente morno ao toque. As ligações sobre o acidente ocorreram há poucos minutos. Agora, como eu mencionei, a bateria também tinha descarregado, mas não só um pouco, essa bateria estava completamente acabada. Estou falando de completamente vazia, além do ponto de ser recarregável ou até mesmo de pegar no tranco. Ela, como o corpo, estava aqui há meses. Isso é impossível para todos.
A polícia sabia que o carro descia em alta velocidade, como em Velozes e Furiosos minutos atrás, mas agora a bateria estava morta e fria. Além disso, não havia fumaça, estalos ou chiados do motor. O carro estava totalmente silencioso. Mas o motivo de não haver fumaça dentro ou ao redor do carro era porque também não havia combustível no carro. Estava completamente vazio, tudo era tão confuso. Como um carro pode estar em alta velocidade, perder o controle, bater em um barranco e ficar sem bateria e combustível rapidamente? Antes de contarmos a história do homem encontrado perto do carro, havia um último detalhe perturbador que a polícia percebeu. O carro estava enferrujado e era bem antigo. Agora eu sei o que você está pensando. O carro realmente bateu na vegetação. Não está perfeito ou novo, mas esse não é o caso. O carro parecia estar aqui há muito tempo de novo. Ele tinha que estar aqui por pelo menos vários meses para essa quantidade de ferrugem se formar. Esses eram os fatos. O carro estava aqui há muito tempo. Mas então, onde estava o acidente de carro relatado minutos antes? Como esse carro enferrujado poderia ter sido encontrado exatamente no local onde supostamente ocorreu um acidente há poucos minutos? No entanto, o carro mencionado na ligação não estava em lugar nenhum. O que estava acontecendo? Bem, naquele momento, o carro e o local deixavam os policiais bastante desconfortáveis. Então, eles decidiram focar no corpo ao lado dele. Eles precisavam identificar essa pessoa e conectá-la ao carro, porque o corpo havia se decomposto quase completamente. Nesse ponto, só os registros dentários permitiam a identificação, e logo a polícia teve a resposta. O corpo foi identificado como Brian Christopher Chandler, de 21 anos. Brian estava desaparecido há 5 meses, segundo seus irmãos, o que coincidia com a linha do tempo. Se você excluir as ligações de emergência, tudo faz sentido, mas quem era Christopher Chandler? Bem, não se sabe muito sobre ele além do fato de que ele era de Middlesex e que era procurado pela polícia. Sim, as coisas meio que mudaram de rumo bem rápido aqui, basicamente. Christopher havia cometido um roubo e era procurado pela Polícia Metropolitana desde julho daquele mesmo ano. Ele estava foragido desde então e foi visto pela última vez em um pub em Hounslow, oeste de Londres, tomando drinks com amigos. Como Christopher havia roubado, estava inquieto e não parava em um lugar por muito tempo. Naquela noite, ele bebia com amigos, mas depois decidiu sair, entrou no carro e foi embora, provavelmente para se esconder por alguns dias. Em julho, após muito tempo sem notícias, o irmão de Christopher o registrou como desaparecido. Você deve estar se perguntando por que o irmão de Christopher não o registrou como desaparecido na hora. Bem, não era tão simples assim. A família de Christopher sabia que ele era procurado por roubo e evitava contato para não chamar a atenção da polícia. O irmão de Christopher ficou preso nesse limbo estranho de devo ou não devo. Sim, ele se preocupava com Christopher, porém, ao denunciá-lo como desaparecido na delegacia, a polícia o encontraria e o prenderia pelo crime cometido. Após muita espera e indecisão, o irmão de Christopher decidiu denunciá-lo como desaparecido, porque ele simplesmente não conseguia entrar em contato com ele e começou a ficar cada vez mais preocupado. Além disso, os registros mostraram que Christopher ligou para o irmão. Se é que posso chamar assim, pois a ligação pareceu durar só 1 segundo ou menos. Parecia que Christopher havia ligado para o irmão e desligado logo em seguida, o que era estranho. Não sabemos se a ligação foi feita antes ou, o que assusta mais, depois do acidente. Essas eram todas as informações disponíveis para a polícia. Um criminoso procurado sumiu há 5 meses. Algumas pessoas preocupadas presenciaram o acidente de carro dele em dezembro, mas ele ocorreu em julho. O que está acontecendo? E aí, a polícia conferiu o carro novamente, verificando as placas, e de fato, o carro estava registrado em nome de ninguém, menos que Christopher Chandler, então esse era o carro dele. A polícia encontrou, por acaso, o corpo de uma pessoa desaparecida desde julho ao buscar a vítima de um acidente de carro em dezembro? Além disso, se as testemunhas viram o acidente recente em dezembro, como ninguém viu o acidente do Chris em julho? Parecia que o carro visto pelas testemunhas sumira e, no lugar, surgira magicamente o carro enferrujado, empoeirado e destruído do Christopher, de 5 meses antes. Enquanto a polícia buscava lógica para tudo,
Muitas pessoas, inclusive presentes, viram o carro destruído ao vivo, assim como internautas que acreditavam que havia algo paranormal em toda essa situação. Vou começar falando das teorias mais lógicas primeiro. Tenha em mente que essas não são teorias oficiais, já que é um caso bastante bizarro. As pessoas só têm muitas opiniões e eu estou apenas compilando elas e dando meus próprios pensamentos também. A primeira teoria envolve testemunhas que viram o carro acelerando imprudentemente pela A3 e piscando faróis. Acredita-se que não foram muitas pessoas que ligaram para a delegacia, na verdade. Talvez tenha sido apenas uma pessoa que ligou para a polícia para avisar sobre o carro. E essencialmente, era apenas um boato de que várias pessoas ligaram para relatar o acidente. Mas não temos evidências de que apenas uma pessoa ligou, embora, para ser justo, também não temos muitas evidências de que dezenas de pessoas ligaram, mas é isso que a maioria das reportagens diz, que várias pessoas ligaram. Então, com isso, a teoria envolve que quem ligou era uma pessoa que sabia que Christopher já estava morto há 5 meses até aquele momento. E ele deu uma pista para a polícia investigar essa área. Teoriza-se que toda a história do carro acelerando descontrolado foi inventada. A ligação foi feita para atrair a polícia ao local onde Christopher e seu carro estavam. Como também não há imagens de câmeras de segurança do incidente, essa teoria pode ser plausível. Além disso, o fato de ninguém ter parado caso um carro tivesse saído da estrada só reforça ainda mais a afirmação de que esse acidente de carro nunca aconteceu. Não da forma como a pessoa que ligou contou, mas surge a questão: quem era ela? Como essa pessoa sabia onde Christopher estava e será que era responsável pelo que aconteceu com ele? Essa pessoa ligou para a polícia por culpa de ter feito algo com Christopher, quem sabe? Outra teoria é que havia um carro acelerando na estrada e ele realmente saiu da pista em um certo momento, coincidentemente, no mesmo lugar ou próximo de onde estava o carro do Christopher, mas não bateu. Pode ter parecido que ele desceu o barranco, mas talvez o motorista tenha conseguido voltar para a estrada e seguir o seu caminho tranquilamente. Mas, nesse momento, a polícia chegou ao local e não percebeu esse carro, mas acabou encontrando os destroços do Christopher. Isso pode ter acontecido, mas ainda não sabemos se foi realmente o caso. Mas, se esse fosse o caso, eu acho que a polícia teria visto aquelas marcas de pneu mais recentes desse carro que saiu da estrada recentemente. Mas eles não viram. Mas é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Teorizam que as pessoas que viram o carro zigue-zagueando pela A3, na verdade viram uma aparição paranormal do acidente de Christopher de 5 meses atrás. Segundo essa teoria, o acidente aconteceu mesmo, mas há 5 meses. E as pessoas que afirmaram ter visto um carro desgovernado na estrada em dezembro, na verdade, estavam vendo a terrível repetição do incidente. Pense nisso como uma explosão paranormal do passado, como um filme passando na frente das pessoas, mas que na verdade não está acontecendo. Pode ter sido uma atividade paranormal que algumas pessoas viram, se você acredita nesse tipo de coisa. Seja lá o que for, estava mostrando como Cristóvão poderia ter perdido a vida há 5 meses, sinceramente. Esse incidente foi um dos mais perturbadores e comentados da história dos acidentes de veículos. Sério, mesmo que a polícia ainda acredite que foi uma colisão normal de carro que levou à descoberta de Cristóvão. Algumas pessoas não conseguem evitar que suas mentes divaguem para o lado paranormal e assustador das coisas. O que quer que tenha acontecido naquele dia fatídico em dezembro de 2002 ainda permanece sem explicação até hoje, 23 anos depois. Obrigado, pessoal, por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais, não se esqueça de se inscrever. É totalmente grátis e te mantém atualizado com meus casos mais recentes. Além disso, se você quiser se tornar um membro do canal, você terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas, antes de serem disponibilizados ao público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Agradeço a todos que decidiram fazer isso. Para participar, clique em inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. Não esqueça das histórias de crimes reais. Camisetas disponíveis pelo link na descrição. Se você gostou deste vídeo, confira outro caso interessante que cobri. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.